Deixa eu ver. E já está gravando. Então, Charles, eu passo a palavra para você, né? Falando conosco hoje um pouco sobre os desafios da adoção. É um prazer, estou aqui, conta comigo, estou por aqui, vou ouvindo e vamos interagindo. Eu e você, você e eu. Nós. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu acompanho esse grupo aí que Reni disse que é um baby, né? Mas desde o seu nascimento, a gente está junto aqui desde as primeiras reuniões, entendendo que é relevante demais para a sociedade, para aquela comunidade onde o grupo existe, que o grupo esteja atuante, que faça o seu trabalho. Então, quando a gente soube, eita, tem mais um grupo nascendo, a gente disse, vamos junto, porque é importante, né? No final das contas, pais e mães bem preparadas, filhos fortalecidos, né? Então, a nossa meta é essa, é trabalhar em cima da parentalidade. Às vezes a gente precisa refletir, né, sobre várias questões e aí, na verdade, acho que o grande papel nosso do grupo é às vezes convidar as pessoas a algumas reflexões. E essas reflexões elas podem ocorrer antes do filho chegar, ou da filha chegar, ou dos filhos chegarem, né? Então, primeiramente, eu acho que eu queria me apresentar. A Reni já falou um pouco. Para quem não me conhece, meu nome é Charles, Charles Leite, né, meu sobrenome. Sou designer, atuo como professor universitário há alguns anos. E eu acho que aquelas coisas que a gente costuma sempre dizer, apesar de que para quem tem trajetória acadêmica, a gente acaba acumulando alguns títulos, né? Então, eu tenho mestrado em alguma coisa, tenho doutorado em alguma coisa, tenho pós-graduação em alguma coisa. Então, os títulos eles se acumulam. Mas um dos maiores títulos de que eu conquistei foi o da parentalidade, o da paternidade, né? Então, esse para mim foi, eu acho que eu vou roubar a fala de uma colega de Vitória, que ela sempre diz assim, de uma forma bem forte, que a adoção mudou a minha vida, né? A partir da adoção me tornei pai e essa paternidade mudou a minha vida, deu uma sacudida, uma transformada, muito positivamente, eu com certeza eu posso dizer isso, mas em alguns momentos foi bem dolorido. Então, às vezes, quando a gente pensa, e para quem está chegando agora, eu vi quando a Reni perguntou quem está chegando pela primeira vez. Então, para quem está na primeira, segunda reunião, para quem está começando o projeto adotivo, que ainda, às vezes, não tem dentro da estrutura de casa alguém que adotou recentemente, né? Porque a adoção existe junto com a história da humanidade, mas a forma como ela ocorre no Brasil, da forma como ela ocorre dentro das nossas cidades, ela é uma coisa muito contemporânea, muito recente. Então, quando a Reni me convidou, Charles, vamos fazer uma conversa, um papo com o povo lá do Recomeçar, eu digo, ótimo, topo, estamos juntos. E aí, qual é a temática? Ela, desafios da adoção. Eu, ai, meu Deus. Desafios são tantos. E aí eu queria, antes de começar a minha fala, dizer assim, apesar da gente falar algumas coisas que possam parecer... Acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Gente, por favor, o microfone fechado dá para vocês ouvirem, é só porque o microfone aberto pode acabar comprometendo a compreensão dos demais. Então, apesar da gente falar assim dessa questão desafiadora, né, que é a paternidade, e aí a gente vai falar da paternidade dentro e da maternidade, né? Dentro de um projeto de família, né, que inclui a adoção, a gente não quer aqui desconstruir a decisão de ninguém. A gente respeita muito quem chega para a adoção, né? A adoção é um ato voluntário. Ninguém adota obrigado, né? Mas assim é importante a gente refletir sobre algumas coisas que às vezes a gente não fala muito, não pensa muito. Então, eu sei para quem já deu entrada no seu processo, né, no judiciário, muitas vezes já passou pela pergunta. A psicóloga às vezes pergunta, o assistente social às vezes pergunta: por que você quer adotar?
Por que você quer ser pai? Por que você quer ser mãe? E às vezes as pessoas não sabem bem o porquê, né? Então, para a gente, e eu sempre coloco isso como uma questão, é importante que nós saibamos por que nós queremos ser pais e mães, né? Porque é essa decisão, é essa resposta que nos momentos mais desafiadores, né, que a gente tiver depois que os filhos chegam, e às vezes durante a espera, né, é muito desafiador às vezes a espera, é, é só a partir dessa resposta que vocês vão conseguir ter um pouco de paz, assim. E aí eu faço a pergunta aqui para vocês. Não precisam responder, mas vocês já se perguntaram, né? Por que vocês querem adotar? Por que vocês querem? Por que vocês decidiram adotar? Né? A gente vive numa sociedade onde às vezes são muitos os poderes, muitos os interesses, muitas as questões, e às vezes a gente acaba deixando, exteriorizando algo que não é bem nosso, né? Às vezes a gente vive numa comunidade, dentro de um contexto assim social, familiar, que aí às vezes para quem está em casal cobra do casal. Eita, vocês já estão casados há tantos anos, né? Cadê os filhos, né? E isso acaba colocando ou criando de repente uma lacuna, um espaço e um tensionamento. É quase como se fosse uma etapa da vida, né? Terminar a escola, depois fazer isso, fazer um curso, arrumar um emprego. Então, para muitos e para muitas, a parentalidade, ou seja, se tornar pai ou se tornar mãe, é quase como se fosse apenas uma etapa da vida. E eu acho normal a gente pensar dessa forma. Eu só queria que a gente também normalizasse que quando tem essa etapa da vida e a gente resolve abraçá-la, junto com essa maternidade, junto com essa paternidade, vem toda uma série de indisponibilidades que você passa a ter, né? De contato com o outro, responsabilidade, obrigações, redução da despesa não, aumento das despesas, redução da sua grana livre, né, que você tem para poder sair, viajar, tomar uma com seu marido, sua esposa, seu companheiro, tempo de viajar, às vezes assim, aí você diz, ah, mas o filho é meu, eu viajo, ele vai junto. Aí eu te pergunto, alguém está dizendo que não consegue ouvir o áudio, eu acho que é o Jair, me perguntou aqui, como faz? Eu não sei, foi o Jair que perguntou um pouco antes da questão do... Não, acho que ele colocou como pergunta só para ti, Charles, porque Isso. eu não vi, não Não, apareceu aqui no é uma chat. mensagem direta. Boa tarde, não consigo escutar o áudio. Vou colocar no chat, explicar como Orienta tentar. ele, por Já favor, é. Reni. Então, assim, quando o filho chega, ou quando os filhos chegam, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. E eu acho que essa é uma das questões também, assim, bem desafiadoras, né? Mas eu queria tentar criar uma linha de... Eu fiz assim, quando a Reni me convidou, a Reni Cleide, né? Ela pede que a gente chame do jeito mais confortável, eu gosto de chamar ela de Reni. Então, quando o Reni me convidou para vir falar aqui sobre os desafios da adoção, eu quis falar um pouco sobre essas questões que às vezes a gente não dá conta, né? Então, a gente tem que lembrar que a adoção só existe porque uma criança ou um adolescente não pode ser criada pela sua família biológica, né? Então, é importante a gente pensar nisso, porque às vezes, quando o filho chega, a gente quer, digamos, ter dificuldade de lidar ou de reconhecer algo de bom que esse pai ou essa mãe ou essa família biológica, né, consanguínea, deram ou fizeram pelos filhos. Mas a gente precisa entender que eles, se as crianças existem, é porque, de uma certa forma, eles possibilitaram essa vida, né? E a gente precisa pensar nisso também. Então, mas não é de qualquer forma que essas questões ocorrem, né? Então, tem as questões de falta de condição financeira, tem pessoas que não podem cuidar das crianças, dos filhos biológicos, porque tem problemas psicológicos, alguns repercutem, né, essa questão de maus tratos. Então, tem crianças que acabam se tornando órfãs, né? Agora, em razão da pandemia, a gente sabe que muito no Brasil, muitas crianças e adolescentes
foram para o acolhimento porque perderam pai e mãe pela Covid, por exemplo, e não tinham outros familiares que podiam cuidar delas. Então, a gente precisa entender que isso é uma realidade social aqui no Brasil, né? E, além disso tudo, tem uma camada aí que é um desafio para a adoção, que são as questões ligadas a não adoção, né? Então, muitas crianças, né, com problemas, dificuldades ligadas à saúde, deficiência, adolescentes, eles não conseguem ser adotados, né? Pela quantidade de candidatos, não, muita gente quer adotar filhos, mas as preferências muitas vezes voltam-se para crianças menores, saudáveis, né? Filhos e filhas únicas, né? E essa não é bem a realidade social que a gente tem, né? Então, eu queria começar, assim, tentar construir para vocês, eu acho que é importante a gente dizer, porque a gente está nesse momento, eu fiz uma fala aqui hoje, né? Perguntei que, às vezes, observei que, às vezes, tem gente que chega para adoção e não tem um familiar que adotou recentemente, não tem um amigo que adotou recentemente, e fica sem referência, sem parâmetros. E como é esse processo, de quais foram os desafios? Então, participar do grupo de apoio também é ter contato com outras famílias, né, que já viveram recentemente essa trajetória e que podem ajudar vocês digamos assim, eu não gosto muitas vezes, eu acho que ela não dá conta da palavra preparar, porque, na verdade, eu acho que a gente estuda, se prepara, como as pessoas dizem, mas, de fato, a gente nunca está preparado, né? Porque aquele que chega é algo novo, é uma filha nova, ela não foi filha do outro, ela não vai repetir a história, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, mas ela não vai repetir a história com vocês do meu filho. Provavelmente, se Reni for falar aqui dos filhos dela, essa criança que vocês aguardam, ela não vai repetir a história dos filhos de Reni, mas ouvir as nossas histórias faz com que vocês tenham mais informações que vão ajudar vocês a, quando chegar o momento, ou se chegar o momento que vocês precisem decidir de alguma forma uma decisão sobre uma situação, pais e mães têm o tempo todo que decidir sobre situações. Vocês, quando se tornam pais, quando se tornam mães, são responsáveis por outra vida. Então, se vai ou não vai para tal escola, se vai ou não vai para a festa, se fica ou não fica no parque, se toma banho agora ou não toma banho agora, se usa essa roupa ou não usa essa roupa. Tudo é um conflito, muitas vezes, né? Eu não estou dizendo que tem uma briga, não. Mas são questões de tensionamento. A gente tem que negociar, tem que discutir, tem que decidir. Quando a gente decide de um jeito que o filho discorda, se ele for menor, ele vai chorar. Até um bebê que não consegue falar, ele chora por tudo. Ele muitas vezes chora porque ele não quer mais comer, você está dando comida para ele. Ele chora porque está com fome, né? Porque você achou que deu comida suficiente, ele não disse ali, e chorou porque está com fome. Ele chorou porque está molhado. Então, crianças menores, eles choram por tudo. E choram muito como forma de comunicação. Então, às vezes, eu tenho uma colega do grupo de apoio que ela esperou 7, quase 8 anos para a chegada de um bebê, porque ela sempre quis um bebê. E bebê significa que eu estou falando aqui menos de um ano. Ela esperou quase 8 anos. Isso ela recebeu essa criança agora, em plena pandemia, agora no ano passado. Ou seja, esse é o tempo que vai se acumulando, né? Ou seja, provavelmente quem quer um bebê hoje vai ter que esperar ainda talvez mais tempo. Cada vez é mais gente entrando nos sistemas e, ao querer bebê, tem que ficar mais tempo, né? É difícil calcular essa questão do tempo. Mas o que eu queria dizer é que ela esperou tanto para um bebê, ela e o marido, o companheiro dela, e quando o bebê chegou, que ela foi também participando do grupo de apoio, e ela relatava para a gente: eu não sei, essa criança tem algum problema, ela chora o dia inteiro, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. E assim, ela, às vezes eu fico me perguntando, né? Ela não queria um bebê? O bebê se comunica pelo choro. Chora mais alto, é assim, chora mais baixo, é assado. Às vezes a gente leva tempo para aprender esse choro com o olhar, um choro com o movimento corporal. Então, não tem tempinho fácil, não. Então, querer beber significa que é um desafio de se preparar para esse ser que chega sem se comunicar plenamente e que precisa de uma disponibilidade. Quem de vocês aqui está assim trabalhando
e já sabe que quando o filho chegar, se for um bebê ou se for uma criança menor, já sabe organizadamente quem vai tirar licença, por exemplo, a ficar em casa nos primeiros meses, né? Direito à licença, em alguns lugares a gente chama maternidade, em outros, quem é servidor público, dependendo do órgão, chama licença adotante, alguns outros chamam licença, aí tem outro nome que dá, maternidade, adotante, licença parentalidade. Então, assim, depende do órgão e do setor. Se for para quem é CLT, a licença é a maternidade. Apesar de ter esse nome, ela pode ser é um direito da criança que pode ser assumida por pais e por mães. Então, por exemplo, se a pessoa é pai solo ou mãe solo, ela tem direito à licença. Se está em casal, né, independente do casal, seja duas mulheres, dois homens, um casal hétero, né, um homem e uma mulher, só um tem direito a essa licença um pouco mais ampliada, o outro tem direito à licença mais curta, né? E alguns, aquela similar à licença paternidade, né, que é de 20 dias hoje. Ô, Charles, Então, a oi, pergunta Dani. aqui, já vou, porque vou aproveitar o teu gancho. Estão perguntando, qual o tempo dessa licença? Ótimo. Será que É é um bate-papo. diferente quando eu adoto de uma criança adotada? Será que a licença, o tempo é diferente É sim. Diferente do passado, a licença era escalonada pela idade. Então, quem adotava bebê tinha direito a um tempo maior. Quem adotava uma criança maior tinha direito a um tempo intermediário. E quem adotava adolescente nem tinha direito à licença. Mas isso é uma história do passado. Mas por que eu estou falando isso? Porque alguns órgãos, principalmente os órgãos públicos, algumas prefeituras, a lei mudou, mas eles não mudaram os seus estatutos. Então, muitas vezes, quando a pessoa, digamos, é funcionário de um município, tal, aí a pessoa adotou, digamos, uma criança de 8 anos, aí disse assim, ó, por exemplo, você não, ou sei lá, 10 anos. Aí diz assim, não, você não tem direito à licença porque criança de 10 anos é só 30 dias, por exemplo, porque é uma regra do passado, tá? Então, quem está no grupo de apoio tem que saber exatamente qual é o seu direito. Então, respondendo à pergunta aí da colega que fez sobre a licença, o que está na legislação hoje é que a licença maternidade dura em torno de 120 dias, que são 4 meses. Então, para quem é CLT, o direito à licença é de 120 dias, vai tirar 4 meses. Pode ampliar se a pessoa tira o período de férias, né? Que aí junta a licença mais férias, aí fica aí um pouquinho mais. Algumas pessoas que são CLT, mas trabalham em empresas, que são chamadas empresas cidadãs, e servidores públicos, em geral, têm direito a 180 dias. Então, são 6 meses. É uma diferença, tem uma distinção? Tem. As estruturas, né? Eu sempre digo, o que regra o direito à licença tem a ver com essa coisa, por exemplo, para quem é CLT, tem a ver com a própria CLT, né? Que é a reunião de leis lá que diz o direito, o tempo e tal. E ao servidor público tem a ver com os estatutos, seja do Estado ou do município. Então, o que é muito comum, e eu digo isso para vocês, se você é servidor público ou, sei lá, CLTista, e aí, às vezes, você recebeu seus filhos tão esperados da adoção, aí você dá a entrada na licença, e é comum esse órgão ou o próprio Previdência Social, o próprio INSS negar. Significa que você não tem direito à licença? Não. Significa que o órgão, como você fez um pedido administrativo, ele negou, porque ele interpretou, às vezes a desculpa, eles dão até por escrito, você adotou uma criança, sei lá, de 12 anos, e segundo a regra aqui do município, criança de 12 anos não tem direito à licença, por exemplo. Aí, o que é que a orientação que a gente sempre dá do grupo de apoio tem que entrar com mandato de segurança, procurar um advogado. Nos grupos, em geral, os grupos maiores têm, a gente sempre, em caráter de solidariedade, acaba orientando. Tem sempre um advogado com experiência em adoção, e aí a gente diz, procura ele para entrar com a mandato de segurança. Então, não tem recurso para pagar um advogado, vai no defensor público. E aí você dá a entrada no mandato de segurança e o seu direito à licença é imediato, porque está na lei federal. É uma conquista, é um direito de toda criança e de todo adolescente ter, nos primeiros dias de vida, um cuidador exclusivo para ele. Então, isso não ocorre com as famílias biológicas, consanguíneas. Então, por que não ocorreria com as famílias adotivas? Então, hoje não há mais distinção.
mas os empregadores, na verdade, não é nenhuma decisão do empregador. Por exemplo, quem dá entrada, quem é empresa particular, seletista, por exemplo, o direito à licença, o que é a licença? É o tempo de ficar em casa. Quem dá é o empregador. Mas quem paga o salário, o empregador não tem a obrigação de pagar o seu salário. Você é uma pessoa que contribui para a Previdência. Então, quem paga esse salário e maternidade é a Previdência. Então, o que acontece é que, às vezes, a pessoa está em casa esperando receber e a Previdência vai lá, depois de um tempão, nega. Então, não, como eu disse, não quer dizer que você não tenha direito, aí tem que entrar com mandado de segurança para buscar o direito. Em alguns casos, servidores públicos também passam pela situação parecida. A gente tem um caso agora bem recente de um colega que é servidor, agora estou na dúvida do município, não sei se é Ipojuca ou se é Cabo de Santo Agostinho. E ele adotou uma criança de 7 anos e teve a licença negada, porque ele é homem. Então, veja, a regra do município diz que só quem tem direito à licença é mulher. Aí eu volto a dizer, a lei federal, ela não faz distinção. Ela diz que um cuidador, os primeiros dias de vida da criança dentro da família, ele tem direito à licença. E aí ele entrou com mandado de segurança e já conseguiu a licença dele. Então, assim, às vezes isso é um saco, porque a gente tem que brigar, né? Formiguinha. Então, agora, em dezembro do ano passado, depois de muitos anos, a gente conseguiu que o Estado de Pernambuco, por exemplo, mudasse o seu estatuto, atualizasse o seu estatuto conforme a lei federal, e quem é servidora pública estadual, hoje já não precisa mais entrar na justiça. Mas de toda atualização, eles ainda esqueceram dos homens. Então, eu digo porque eu sou homem, pai solo, né? E quando eu adotei meu filho, o meu órgão, no caso eu sou servidor federal, me concedeu administrativa a licença. Mas, por exemplo, uma colega minha, que é mulher, veja, no mesmo período do grupo de apoio, ela adotou, sendo casada, e foi negado o pedido de licença dela. Então, mas para eu, enquanto homem, ter direito à licença, o meu órgão, empregador, fez como se fosse um relatório, dizendo desde quando o homem tem igualdade, não tem mais distinção entre homem e mulher, conforme uma legislação tal, desde quando ampliou para o direito a 180 dias. Então, fizeram esse relatório. Esse relatório eu passei para essa minha amiga, aí ela apresentou para o órgão, e ela, nesse caso, nem precisou entrar no judiciário contra o órgão, porque o que há é aquilo que eu sempre digo, há muita desinformação. As pessoas, às vezes, não sabem que a legislação mudou. Aí ela teve que fazer um papel, como ela é professora, igual a mim, ela fez o papel da educadora. E aí, quando ela deu essa orientação para o pessoal lá de recursos humanos do órgão, ela teve a licença concedida. E ela não precisou entrar na justiça. Mas, muitas vezes, isso não é suficiente. E as pessoas precisam, às vezes, entrar. Ô, Charles, e aí, complementando a resposta que tu estás dando, aí tem duas perguntas que têm a ver. Um foi o Lívio, diz assim, a licença já sai imediatamente? Quando buscamos a criança para o estágio de convivência, a licença já vem com a documentação, é a primeira. E a outra complementando, deixa eu descer um tiquinho aqui, em que momento recebemos a autorização para dar a entrada na licença? A atual legislação diz que o direito da licença começa no dia que a criança nasce, ou adolescente. Então, uma criança biológica, no dia do parto, ou no dia que, na verdade, assim, a atualização agora mudou, né? É no dia que a pessoa tem alta da maternidade, porque, às vezes, a mãe tem o parto e a criança fica internada. Então, no dia que a pessoa tem alta da maternidade, começa o direito à licença. Para quem tem filho consanguíneo, em geral, né? Atualmente. A mesma coisa é no caso da adoção, só que aí a adoção, o nascimento na família, ela vem com a guarda. Então, a partir do momento que você começa uma aproximação com uma criança ou um adolescente, às vezes você começa a conhecê-la pela internet, mora numa cidade vizinha, você vai visitar, passa uns dias. Então, tem um determinado dia que geralmente a secretaria da comarca, que é responsável pela guarda da criança, ela vai dizer para vocês, a gente vai expedir a guarda, você vai pegar as crianças. Nesse dia, você só sai da casa de acolhimento que a criança mora com um termo de guarda que é emitido pelo judiciário. Esse termo de guarda tem escrito termo de guarda para fins de adoção. Se não tiver, voltem lá na secretaria e digam, eu quero um termo outro. Porque só com essa expressão é que vocês têm direito a dar entrada imediatamente. Nesse mesmo dia,
a licença maternidade ou essa licença adotante, licença parentalidade. Então, é nesse dia. Então, eu digo assim, vou lembrar um pouquinho da minha história. Eu soube pela vara que meu filho ia ser liberado a guarda dele para mim no dia 21 de dezembro. Eu soube assim uns 10 dias antes. Eu fui no meu órgão e perguntei: o que é que eu devo trazer para poder dar entrada? Aí eles disseram: ó, traga seu RG, traga seu CPF dele, você vai precisar trazer a certidão de nascimento dele, mesmo que não tenha seu nome ali, mas a gente precisa ter um dado daquela criança. CPF dele, porque a gente precisa associar ele a um CPF e colocar no sistema que você é responsável por aquele menor que você teve a guarda naquele dia. E foi isso que eu fiz. Dei entrada, 4 documentos, no meu caso, no meu órgão, né? Meu RG, meu CPF, certidão de nascimento dele, que apresentava o nome dos pais, dos genitores, né? Dos pais biológicos, e o CPF dele. Fiz um pedido num formulário lá, e a partir daquele dia começou a minha licença. A portaria saiu depois, retroativa aquele dia. Mas isso é a realidade do meu órgão. Dos outros órgãos, o que a gente sempre orienta é converse antes com seus empregadores do filho chegar. Não precisa, assim, às vezes, com tanta antecedência, mas se você começar a ser aproximado e tal, e se você tiver uma abertura com a empresa, conversa, para poder saber como é. Em geral, quem é funcionário aqui de empresa particular, privada, na verdade, a regra é, você tem que combinar com o empregador que a partir do momento que o seu filho chegar, ou sua filha chegar, os seus filhos chegarem, você tem direito a entrar em licença. E você deve entrar em licença. Quem vai dar a licença para você, o que é a licença? Volto a dizer. É a decisão de você não vir para o trabalho. É o empregador. Aí você é liberado do trabalho. Mas não é o empregador que vai pagar o teu salário. Esse salário, enquanto você está maternando, está cuidando do seu filho, é pago pela Previdência Social. E aí você liga 135, ou entra no site da Previdência, usa o aplicativo e dá a entrada no salário maternidade. Porque às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra. A licença é o direito de ficar em casa, e o salário é pago pela Previdência. E esse salário, esse pedido que você faz, a Previdência tem um prazo de até 15 dias para responder. Aí depois que eles vão responder, eles podem aceitar de imediato ou negar. E aí, se eles negarem, já digo para vocês, procurar dar entrada com mandado de segurança. Essa é a questão. Se for homem, é de quantos dias? Como eu falei, homens e mulheres têm direito aos mesmos prazos. São 120 dias, se for seletista. Se for órgão público, dependendo do órgão. E empresas que são privadas, mas elas são chamadas empresas cidadãs, porque tem um convênio, assim, é uma série de questões. O prazo é um pouco maior, são 180 dias para esses órgãos. Eu respondi, Reni? Ficou algum detalhe? Respondeu, sim. Porque a pessoa perguntou o dia, né, que tem direito e... Isso, respondeu. Aconteceu isso comigo, Charles. Quando o Carlos chegou para mim, e no caso também eu sou servidora, só que sou servidora no município, de 2 municípios, sou professora, mas foi interessante. Em Recife, fluiu de uma forma assim, super tranquila, mas em Jaboatão, que eu sou servidora de Jaboatão dos Guararapes, engasgou, eles negaram. Né? Porque minha filha chegou com 9 anos e 5 meses, e até então, nem sei se já mudaram, né? Mas até então era até 7 anos. Perdão, era até 7 anos. E foi assim, eu bati o pé, eu nem precisei de advogado. Eu bati o pé, entrei em contato com a equipe daqui, né, da vara, da minha comarca, e eles me apoiaram, mandaram uma jurisprudência por escrito para que eu pudesse apresentar lá. Na verdade, os meus gestores assim, deram um entrave, não, você tem que vir trabalhar. Eu fui só no outro dia, mas depois eu não vou porque é um direito meu. Eu não compareço mais na escola, eu estou de licença. Se quiser, bote a falta aí, porque depois eu vou reaver tudo isso porque é um direito da minha filha, né? Primeiramente é dela o direito, na verdade, não é nem meu, né? Nesse caso, o maior interesse é da criança, do adolescente que precisa, né, desses primeiros dias, meses, são cruciais na chegada, né, dessa criança, desse adolescente. Mas aconteceu comigo isso. É aquela coisa, né? Os primeiros dias de vida de uma criança ou de um adolescente numa família é fundamental para a gente conhecer, criar vínculos, ter tempo. Às vezes o pessoal acha que a pessoa vai ir assim, eu vou ficar em casa de folga.
Gente, folga é quem não é mãe, que não é pai, porque não há folga, né? O filho, quando chega, meu filho, alguém tem que fazer comida. Não é diferente de você fazer sua própria comida numa rotina que ou você quer mãe solo, ou pai solo, ou que está em casal. Porque, né, você não tem a mesma responsabilidade por N coisas. E quando o filho chega, os filhos chegam, é tanta energia, é tanta coisa que você vai ter que ver, tipo, matrícula em escola. Isso, às vezes, os pais se preocupam muito. E eu já gosto de dizer que isso é um desafio. Quando os filhos chegam, eles vêm de outra realidade social, econômica, né, por exemplo. Então, a maioria deles nem estudaram, ou aqueles que estudam, estudam em escolas públicas. Então, às vezes, o nível de algumas escolas, não estou dizendo que escola pública ou particular é melhor ou pior, não é isso, mas a rotina dentro de uma escola, às vezes, é muito diferente de outra. Então, nesse período que a gente começa a conhecer os filhos, ainda quando eles estão morando em acolhimento, a gente deve procurar saber como é a rotina dele dentro dessa escola anterior, né? Tem algumas cidades que pedem uma aproximação um pouco mais alongada. Então, agora há pouco, aqui em Pernambuco mesmo, um colega adotou e passou quase 4 meses em aproximação com a criança. Os juízes lá disseram assim, não, precisa de mais tempo, porque, né, já não é bebezinho e, de repente, ficou com medo de dar, assim, sei lá, para uma pessoa que nunca foi mãe, nunca foi pai, estava sozinho, não tinha uma rede de apoio. Aí acabou estendendo um pouco esse período de aproximação. Mas isso foi bom, porque todo final de semana esse meu colega ele ia para essa cidade onde a criança morava e ficava lá. Às vezes a pessoa acha que ser pai ou mãe, a criança às vezes tem a expectativa de que vai chegar o Papai Noel, né? Aquela pessoa que vai dar presente todo dia, vai levar todo dia para shopping, para passear, para cinema, e não é isso. A rotina de cuidar de um filho não é bem essa. Então, às vezes meu colega diz assim, Charles, eu fui para lá e passei a semana toda trancado, porque ele ia fazer, estava em semana de prova. Então, fiquei trancado com ele para poder ele estudar, para se preparar para a prova da escola, porque ele tinha direito a conviver com aquela criança nos finais de semana, mas aí ele não ia quebrar a rotina dela de estudos, né? Ela tinha que se preparar para uma rotina de prova. Óbvio que às vezes se prepararam e tal. Então, para essa família, a adaptação foi um pouquinho melhor. Então, voltando àquela linha de tempo que a gente estava fazendo, um dos primeiros desafios da adoção é a gente lidar com essa questão até mesmo da licença, né? E já chega, o filho já chega transformando a sua vida nesse ponto. E você às vezes tem uma boa relação. A colega até colocou aqui. Se essa empresa, né, que você trabalha for empresa privada, dependendo, é importante você ter uma conversa prévia com os empregadores, né? Porque quando você vai ter o direito à licença, você às vezes tem que garantir. A empresa só te contrata porque precisa de um trabalho. E às vezes ela precisa se organizar para esse período da tua licença. Então, é de bom tom, digamos assim, ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a fazer essa comunicação. Mas é de bom tom, de repente, se você tem um bom relacionamento com a sua empresa, assim, é você, né, já adiantar que vai precisar desse tempo. Às vezes, no período de aproximação que antecede a guarda, você tem que viajar para outra cidade para poder ficar alguns dias lá com a criança ou com um adolescente. E como é que vai ser isso? Você vai tirar férias? Você vai faltar ao trabalho? Então, essas negociações, digamos assim, são muito importantes. Falando um pouco dessa relação, né, que eu estava querendo, eu fiz umas anotações assim para tentar construir uma fala rápida, prometo que eu não vou me alongar. Eu queria fazer uma coisa mais bate-papo, como a gente está fazendo aqui, de pergunta mesmo. Então, a qualquer momento, se eu falar alguma coisa, coloquem aqui no chat se não quiserem falar, ou pode levantar a mãozinha. E aí, se eu não ver vocês, gente, me ajuda, por favor, que às vezes a mão levanta. Não sei o que tu vais falar, mas eu vou deixar já uma aqui para tu ir pensando, porque a gente já entrou num outro desafio, né? E é essa preocupação que a gente fica quando eles chegam, né? O que faz em relação à educação escolar, né? A questão mesmo, onde é que eu deixo onde ele está? Como a colega está aqui, meu Deus, então eu deixo em escola pública, é melhor? Será que uma escola de maior de grande porte como fica, né? Isso é um nó também que dá na cabeça, né? Quando a gente não tem essas orientações, a gente fica meio perdida. Aí ela pergunta exatamente isso, né? Se aconselha, então, deixar na escola pública, e aí ela complementa. No caso de um adolescente, já colocar no colégio particular, com apoio de aulas particulares, será que seria interessante? Poderia ser interessante, né? Na verdade, assim, volto a dizer, a gente aqui, enquanto grupo, a gente dá as dicas, né? Com base nos relatos, a gente compartilha as experiências, mas cada um aqui na sua micro-liberdade individual é que vai decidir as coisas, né? Eu diria aquilo que eu
no final das contas, acabei fazendo com meu filho, que foi fruto de muita conversa com o pedagogo. Eu sou professor universitário, mas eu não sou nem licenciado. Então, assim, eu sou bacharel. Então, assim, na minha faculdade, na minha formação, eu não aprendo muito sobre essas questões ligadas à aprendizagem, né, diretamente. Então, eu tive que conversar com os pedagogos que acompanhavam ele, pedir avaliações. Então, o que me foi dito? O meu filho estudava, por exemplo, numa escola no município, aqui da cidade vizinha. Eu moro em Recife e ele morava em Jaboatão. Ele era estudante do município de Jaboatão. Uma escola pequenininha. E aí, o diálogo que eu tive com a equipe da casa de acolhimento que ele morava, que tinha uma pedagoga que acompanhava ele, eles disseram assim: Charles, ele vai ter talvez mais dificuldade se tu levar ele para uma escola muito grande, porque a escola dele é pequena, a turma dele, sei lá, tem 15 alunos. Isso não é nenhuma realidade de toda escola pública, mas era a da escola que ele estudava, entende? Tinha muita criança especial na sala dele, então era uma escola diferenciada. Então, qual foi a minha decisão? Eu, na época, eu busquei uma escola que fosse particular, porque perto da minha casa não tinha escola pública. Eu não tinha como eu deixar ele naquela escola que ele estudava, porque eu ia gastar horas de deslocamento. E eu encontrei uma escola particular, pequena, tanto que, assim, ele fazia, na época, quarto ano. E aí, não, agora eu estou em crise. Quinto ano, isso. Era o último ano do ensino fundamental que ele fazia. E aí eu achei uma escola pequena, de bairro, perto da minha casa, que as turmas eram mais ou menos de, no máximo, 15 alunos. Aí eu achei, eita, é um achado. Não era muito cara, dentro do meu orçamento. Conversei e fui entender um pouco do projeto pedagógico da escola, porque isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Às vezes a gente acha uma escola muito boa, mas não coaduna com os nossos valores, porque às vezes é uma escola religiosa e a gente não é religioso, ou às vezes é uma escola que tem um recorte muito rigoroso, com muita prova, e às vezes a gente tem que lembrar sempre, aquela criança ele vem de uma rotina diferente. Ele não tinha um pai ou uma mãe junto deles. E sem esse afeto, a criança não aprende nada. Então, por que muitas crianças que chegam para a graduação têm dificuldades escolares? Porque eles ficaram isoladas do afeto. Não tinha ninguém dizendo para elas assim, num momento difícil, uma dúvida, você vai conseguir, você consegue, você é capaz. Ninguém diz isso para ela. Né? As casas de acolhimento são muito boas, algumas, né? A maioria, na verdade. Mas elas não substituem uma família. Elas não têm e não conseguem dar um atendimento individualizado. Então, a necessidade da tua criança que vai chegar não é a mesma do outro coleguinha lá da casa de acolhimento. Então, muitas vezes, esses profissionais que atuam nas casas, eles são muito esforçados, mas eles não conseguem dar conta de 20 crianças no expediente para poder saber, cada um em nível escolar diferente. Então, assim, são muitas questões que se colocam aí nesse processo educativo. Então, eu diria, sim, deixa na escola pública, se você puder. Se você puder e for perto de onde ele estuda, deixa ele na mesma escola. Porque o processo da vinculação, ou seja, da construção da afetividade, tanto sua por ele, como dele por você, ou deles, né, por vocês, pais, mães, família, todos, é uma construção. E ele já vai ter muitas mudanças na vida. Ele vai sair de uma casa e vai mudar para outra. Aí você, junto com essa mudança de casa, mudar ele também de escola, ou ela de escola, pode ser uma coisa que desorganize muito a cabeça dessa criança. Então, se você tiver, nem sempre é possível, mas isso é uma das questões que me foi dita, e que eu trago isso como uma questão que eu vejo que os colegas do grupo que conseguem fazer isso pelos filhos acabam tendo menos problemas do que aqueles que fazem essas grandes mudanças. A gente sabe da boa ação, da natureza, né? Então, quem faz isso pelo filho, ou seja, tirar de uma escola pública e colocar numa escola boa, particular, tem uma ótima intenção de fazer isso pelo filho. A gente sabe disso. Mas isso pode significar uma desconstrução na organização da rotina dele, que vai muito mais prejudicá-la ou prejudicá-lo do que organizá-lo. Porque em escola particular rola muita... Assim, não é que em escola particular eu não gosto de rotular, sabe? Mas assim, é importante a gente dizer algumas questões. Em alguns grupos, algumas comunidades, rola muito preconceito, rola muita discriminação por classe social, por origem étnica. Meus filhos estudavam nessa escola maravilhosa, pequena que eu botei ele, mas ele era o único negro na sala de aula. Então, ele não via pessoas parecidas com ele. Então, assim, ele já percebia. Nos momentos lá, ele passou um ano estudando nessa escola. Nos momentos lá que ele estava em aula, que ele estava na escola, um grupo de amigos, de crianças novinhas, cercaram ele e começaram a zoar, dizendo que ele não tinha mãe.
isso desorganizou muito ele. Mas aí a gente tem que lembrar que nós, como pais ou mães, é que temos que nos organizar para a gente conseguir ajudar esse filho ou essa filha. Então, ele viveu isso só uma vez, que eu fui buscar ele na escola, estava todo choroso, porque as pessoas, acho que os amigos dele, né, tinham dito que ele não tinha mãe. Aí eu deixei, acolhi, né, deixei ele chorar e tal, e depois conversei com ele. Mas, filho, você tem mãe? Você não nasceu do ovo, que eu saiba, você tem mãe, não tem? Ele tem. Então, pronto. Você não está mais convivendo com a sua mãe, mas você tem mãe, então todo mundo tem mãe, eu tenho mãe, todo mundo tem mãe. Então, algumas pessoas têm o privilégio de conviver com os mesmos pais biológicos, né, os genitores, e outros não. Então, você não precisa dizer que você não nasceu do ovo, você diz, eu tenho pai, eu tenho mãe. Então, foi suficiente eu dizer isso para ele uma vez só, pronto, resolvi a cabeça dele, assim, porque nenhum outro momento eu encontrei ele mais choroso, desconstruído por essa questão. Não quer dizer que ele não sofra porque não convive com os pais biológicos, sabe? Ou com a família. Essas coisas acontecem. Para quem adota, adota também a história desse filho ou dessa filha. Mas é isso, né, Reni? Tem alguma outra coisa dessa escola? Eu Tranquilo, acabei preferindo pode. responder logo, Tranquilo, para tá? Não, dar pode salto. ir seguindo. Tá, então, assim, dentro da história da adoção, e eu gosto de falar isso porque a gente precisa sempre lembrar que os desafios que a gente encontra hoje na adoção, eles foram construídos ao longo da história. Eles não aparecem hoje. Pode até ser que você adote hoje. E um grande desafio apareça na tua vida, na tua frente ali, por alguma questão. Mas os desafios associados à adoção, eles vêm ao longo da história sendo construídos, pela própria história da humanidade. Então, quando a gente estuda a história da adoção, a gente vê uma triste realidade assim que perdurou por muito tempo, assim, né? Essa associação muitas vezes a casos de adoção, a situações de exclusão demográfica, aqueles lugares que vive muita gente em condições de miséria, de fome, de violência. Então, bairros ou cidades onde esses números ainda são grotescos, assim, essa qualidade de vida é muito baixa, geralmente é maior o número de adoção, ainda hoje, né? Então, essas dificuldades, muitas vezes financeiras, acabam repercutindo no aumento do número de crianças abandonadas, né? E a gente ainda hoje vê relato, assim, vez ou outra, uma manchete, né? Uma criança foi abandonada numa condição assim, assada. Logo, quando a gente vê e é desinformado ou não é da área, a gente fica assim, meu Deus, que mãe, que absurdo, que pai, né, que abandonou uma criança, um bebê, né? Eu não gosto de fazer essa camada, essa interpretação dessa forma, e eu, óbvio, não estou pedindo para ninguém concordar comigo, mas pensando que, às vezes, a pessoa que faz isso com a criança, com o menor, ela está fazendo isso porque ela não foi cuidada. Ela está sozinha, foi abandonada, então ela não tem outra pessoa para pedir ajuda. Então, muitas vezes, essas pessoas mais vulneráveis, mais humildes, né, assim, que vivem muitas dificuldades, elas vivem esse abandono, não só elas estão abandonando uma criança, mas também elas vivem um abandono da estrutura social, né, para proteger essas famílias, essas pessoas dessa condição mais crítica, né? Então, ao mesmo tempo, em geral, quando essas crianças eram colocadas para adoção ao longo da história, elas iam parar naquelas instituições que eram tinha até outro nome, a gente falava orfanato, né? Que a maioria das crianças muitas vezes eram colocadas ali para esconder situações assim de infidelidade conjugal ou aquelas pessoas que tinham perdido a virgindade, tinham gerado um filho ainda estando solteira, né? Essa, né, a história da humanidade tem isso. Então, muitas das instituições que acolhiam essas crianças eram instituições muitas vezes religiosas, a maioria delas até católica. Então, assim, mas algumas dessas instituições conseguiam colocação familiar, né, para essas crianças, onde elas transferiam os cuidados da instituição para uma família, geralmente família com mais recursos, família mais abastada, né? Mas, ao mesmo tempo, essa criança ou esse filho chegava, né, dizia assim, meu filho de criação, ele vinha com uma cargazinha de trabalho, né? Era assim, você mora aqui, mas você fica com os cuidados e os trabalhos domésticos, né? Então, isso ainda, por muitos anos, se constitui dessa forma. Então, a instituição da adoção, assim, a gente tem registros aqui no Brasil que ocorre desde a época do Brasil colonial, quando, assim, né, que a gente começa a ver documentalmente que tem registros de adoção desde a época da chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil, né? Esse Brasil colonial.
E isso muitas vezes acabava sendo uma estratégia para a adotante, porque queria conseguir um meio de obter mão de obra barata, né? Em vez de ter que pagar uma pessoa para trabalhar no serviço doméstico. Muitas vezes o pessoal trabalhava na zona rural, queria alguém para ajudar a trabalhar na roça e tal. Aí tinha muito filho, as famílias eram mais numerosas. E essas pessoas muitas vezes adotavam muita gente em troca de abrigo e de comida. Mas nessa condição, o filho chegava, né, e ao mesmo tempo ele não havia uma garantia de direitos dos adotados, porque aí é uma coisa assim que foi também construída ao longo do tempo. Quando esses adultos morriam, os filhos legítimos, os filhos biológicos, tinham direito à herança, e os filhos adotivos, eles eram apartados, separados. Então você vê que no Brasil, só em 57. 57 foi um dia desse. Minha mãe nasceu até depois. Então, só em 1957 que uma legislação aqui no Brasil passou a dar direito de igualdade entre os filhos, de igualdade entre os filhos adotivos e os filhos biológicos dentro das famílias. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Então, assim, você pode dizer, mas são 60 anos. Mas 60 anos não trocou nenhuma geração. Tem gente que viveu aquela realidade que ainda hoje está viva aqui conosco. Então, eles aprenderam de outra forma, né, a ser e se relacionar com a adoção. Então, uma das coisas que a gente milita, dessa coisa assim, dentro dos grupos de apoio à adoção, é que as famílias, como a gente falou aqui do caso da licença maternidade, gozem dos mesmos direitos, né, dos filhos, os legítimos, né, aqueles filhos, como qualquer filho legítimo, e eu, nesse caso, estou me referindo à família biológica. Então, a adoção foi esse mesmo recorte de legislação, né, que eu acho que foi, no Brasil, parece que a lei do divórcio ou foi em 78 ou foi em 77. Então, só com essa lei do divórcio, que muitos casais separaram, é que passou a ser irrevogável a adoção. Porque muitas vezes, quando separava um casal, né, aí dizia assim, vamos desfazer a adoção, porque eu não quero esse filho. E aí era como se fosse assim, aquela criança que tinha sido abandonada, aquele adulto, já era um adulto, de repente era mais uma vez abandonado, né? Então, é muito pouco tempo. 77 é muito pouco tempo. Foi 3 anos antes de eu nascer, ou seja, 40 e poucos anos. É fácil para mim calcular que eu nasci em 80, então só tenho 42, faz 45 anos que a gente pode dizer que a adoção é irrevogável. Até um tempo desse, se você adotava, 45 anos atrás você podia desfazer. Né? Dizer assim, não quero mais, não gostei, não fui com a cara. 10 anos depois, adotei um bebê, e nessa época o pessoal adotava bebezinho, com dias e horas de nascido, e depois tinha esse negócio, virou adolescente, tá dando muito problema, não é meu filho. Vai procurar outro lugar, ou seja, em um período enorme aí de criação, não foi conseguido a parentalidade, né? Então, eu acho que vou trazer isso assim como um desafio, que eu quis anotar isso. Um dos grandes desafios é esse marco de legislação mudou, mas não mudou muitas vezes a percepção das pessoas sobre isso. Achar que a adoção pode ser desconstruída. Ou seja, você leva uma criança para casa, a partir do momento você pode ter dúvidas se aquela criança vai ser seu filho ou não. Aí você procura saber todas as informações que você acha que, se isso é tão importante para você, antes de você levar ela para casa. A dica que a gente dá é essa. Procura saber da história dela, o que tem de registro na vara, da casa de acolhimento, o que eles dizem sobre essa criança, né, em termos de história, como é o comportamento dela. Se você tem dúvidas, é ali que você deve dizer, olha, não quero mais. Né? Mas se você leva uma criança para casa, um adolescente, a gente sempre diz, você levou para casa, é seu filho. Né? Então, assim, os impactos e as consequências de um abandono afetivo a partir de alguém que você levou para casa, disse que era seu filho e depois você disse isso, são muito severos na vida dessa criança e desse adolescente. Então, a gente tem que pensar muito. Né? Então, esse ainda é um desafio, ainda nos tempos atuais. Essa questão da legitimidade da filiação. Né? Algumas pessoas chegam na adoção porque tentaram ter filhos consanguíneos e não puderam. E muitas vezes ainda não desconstruíram essa distinção entre um filho biológico e um filho adotivo, né? Um filho que chegou pela adoção. E, na verdade, essa é a grande questão. Temos Charles, era isso que eu ia te dizer. Tem duas anteriores. Eu vou arrumar uma brecha para encaixar. Não tô vendo aqui quem perguntou sobre a questão da gestação durante o processo.
a gente vai falar. Mas aí eu vou pegar o link, né, do que tu está falando que tem a ver. Um foi a questão do se tem direito, então, de pedir sobre o registro, né, existente, ou seja, se a gente tem quem está nesse processo, se tem sim, pode saber dessa história, esse é um. Outra, a Helena está perguntando, né, oficialmente é nosso direito solicitar essa documentação, né? E aí, já pegando só uma frase assim que também você comentou rapidamente, Charles, sobre a questão dessa questão do processo de aproximação, né? Qual a duração ideal, né? Ideal do tempo de aproximação, e se apressar essa etapa, se pode prejudicar o processo de formação de vínculo. Então, só recapitulando aí para tu encaixar. Sobre a questão do direito, se de fato, então, quer dizer que então a gente pode, né, pedir esse registro da história, né, a gente pode solicitar oficialmente esses documentos? É uma pergunta. E a outra é a questão da duração do processo, qual o ideal seria no processo de duração de aproximação, e se a gente acelerar essa etapa, não será que, né, pode prejudicar esse processo de formação de vínculo? Vamos lá. Vou primeiro responder essa questão da documentação, que foi mais perto de onde eu estava falando agora, né? Veja, a criança ou adolescente, quando está em acolhimento, e essa criança é vinculada a vocês pelo SNA, né, pelo Sistema Nacional de Adoção, depois que vocês serão cadastrados lá, essa vinculação, ela muitas vezes é feita automaticamente pelo perfil, né? E aí, quando a equipe das varas entra em contato com as famílias, eles geralmente fazem uma breve história sobre, porque se você está na mesma cidade, por exemplo, se vocês aqui são de Moreno, e a vara de Moreno liga, ó, tem uma criança aqui, então é mais fácil eles agendarem com você um encontro presencial e você ir lá saber tudo. Mas, muitas vezes, o que acontece é que vocês se habilitam aqui em Moreno e a criança chega não necessariamente pela mesma cidade. Ela geralmente tem a primazia de ficar no território, então a criança, o sistema tenta encontrar pais e mães para ela dentro da mesma cidade onde ela nasceu, onde ela mora, onde ela está acolhida. Na verdade, nem onde ela está acolhida, onde ela foi acolhida, né? Porque, às vezes, digamos, vou dar um exemplo. Uma criança foi acolhida na cidade de Salgueiro, vamos botar lá no interior, no sertão de Pernambuco. E, na ocasião, depois de um tempo, o juiz manda autorizar o acolhimento, né, a medida protetiva que tirando ela da família de origem e colocando ela no acolhimento. Mas, ao tentar conseguir uma casa de acolhimento para ela, descobre que a casa ou a cidade não tem vaga, né? Às vezes acontece da cidade ter até casa de acolhimento, mas não ter vaga, né? É uma casa, tem limite de acomodação. Ou, às vezes, tem cidades, muitas aqui em Pernambuco, que não tem casa de acolhimento. Então, a criança vai para outra cidade. Então, muitas vezes, as crianças vêm aqui para a região metropolitana e quem é a responsabilidade dessa criança? É da cidade que está recebendo ela? Não. É da cidade onde ela foi acolhida, né? Geralmente, onde está a família de origem dela. Se ela é lá de Salgueiro, por exemplo, que eu dei o exemplo, o juiz da comarca ou a juíza da comarca de Salgueiro é que vai ser responsável por ela. Então, isso é uma questão assim que precisa organizar na mente da gente. Quando você começa uma aproximação, digamos, do processo da adoção, com aquela criança foi vinculada, você disse sim, né? Você disse sim, eu aceito, sim, eu quero, sim, eu topo. Você pode dizer não. Quando eles dizem para você, ó, tem uma criança aqui, um adolescente aqui, dentro do teu perfil, você gostaria de conhecê-lo? Você pode dizer, não, não quero, porque estou vivendo uma questão pessoal, não, não quero, porque me separei do marido, não, não quero, porque estou viajando. Você pode dizer não, não quero. Mas depois de tanto tempo esperando, as pessoas geralmente não dizem não, não quero. As pessoas dizem sim. É aí que eu penso nas questões da responsabilidade. Para a gente que está adotando, a gente fica muito ansioso com esse momento. E quando o telefone toca, a gente diz sim para tudo, sem pensar em nada, porque a emoção vai lá a 1000 por hora. E é bom, é um sentimento bom, é uma emoção boa. Mas a gente tem que se autorregular em algum momento para poder ouvir. Porque às vezes as pessoas estão querendo dizer coisas importantes para vocês e vocês não estão ouvindo essas pessoas. Então, geralmente eles contam superficialmente a história da criança, qual o motivo que ela foi acolhida. E se eles não disserem, você pode perguntar, né? Essa é a documentação que a pessoa perguntou. Quanto a criança, vamos lá.
Quando a criança é retirada da família de origem e vai para o acolhimento, tem o chamado processo de medida protetiva, né? Essa medida protetiva é um processo que envolve, normalmente, a família de origem e o Ministério Público é quem entra com ação de proteção, às vezes o Conselho Tutelar, né, que leva a criança para lá. Esse processo, ele versa e fala muito sobre a família de origem. Esse processo, em geral, você não tem acesso. Por isso que eles contam para a gente, assim, o que levou eles ao acolhimento, mas esse processo não é o mesmo processo da adoção. Esse processo é um processo que envolve o acolhimento daquela criança, da medida protetiva. Depois de um certo tempo, tem um prazo legal de até 18 meses, que é 1 ano e meio, o Ministério Público ele entra com ação. Se em 1 ano e meio aquela criança não volta para a família de origem, em até 1 ano e meio, o juiz ou a juíza responsável por ela tem que decidir ou a criança volta para a família de origem, para a família biológica, ou ela vai para a adoção. Quando ele opta por ir pela adoção, é conduzido um outro processo. Aí a gente está falando do segundo processo, que é da destituição do poder familiar. Muita gente fala sobre isso, né? É um doguinho querendo participar. Helena está querendo botar o doguinho para falar com a gente, Helena? Esse segundo processo, que é da destituição do poder familiar, ele é onde tem uma situação de risco que ficou comprovada ali, naquele período que a criança ficou acolhida. As equipes técnicas identificaram que aquele risco impede que aquela criança volte para aquela família biológica. E aí é um processo à parte, ele é rápido o prazo, da destituição do poder familiar. E uma vez que a criança é destituída do poder familiar, aí ela vai para o Sistema Nacional de Adoção. E no sistema ela conhece vocês. E aí, quando vocês são chamados para conhecer a história dessa criança, vocês vão ter acesso à destituição, em termos de informação, ao processo de destituição do poder familiar. Depende muito de vara. Algumas elas não deixam a gente ler esse processo da medida protetiva, porque é um processo que tem outras partes que não somos nós, e aí, às vezes, os juízes não nos deixam olhar, e é um direito, apesar de ser uma questão, a gente tem que ter acesso à informação. Muitas vezes o que as equipes técnicas fazem é eles dizem para a gente qual a situação, mas a gente não consegue muitas vezes ler. Mas normalmente eu digo assim, em Pernambuco, o pessoal é muito cuidadoso nesse sentido e pelo menos assim, o Tribunal de Justiça geralmente tem um cuidado de Pernambuco, tem um cuidado muito grande em declarar tudo que está ali para vocês. Então, se tem no relatório, aquela criança teve uma experiência de morar na rua, você vai ser informada. Se tem naquele relatório, a criança conseguimos identificar, porque veja, uma coisa é o que a criança viveu e outra coisa é o que as equipes da vara conseguiram saber porque a criança falou. Então, ou alguém relatou. Às vezes, a criança viveu certas experiências que ninguém relatou. E às vezes ela vai te relatar isso depois que tiver anos contigo. Aí às vezes as pessoas se sentem enganadas pelo judiciário. Ah, mas meu filho passou por isso, ninguém me contou. Mas gente, usando a palavra, né, eu não gosto nem de usar assim esse termo, mas assim, a onipresença não é uma qualidade da justiça. Então, o juiz não está em todo lugar ao mesmo tempo para ver tudo, para saber de tudo. As equipes não dão conta, tem um número limitado de servidores. Então, eles não conseguem saber de todas as informações. Mas, como eu digo, a conduta padrão é eles explicarem e permitirem que a gente saiba de tudo que está ali. Tá? Varia de cidade para cidade. Por exemplo, no caso do meu filho, eu pedi formalmente para ter acesso ao processo, ainda quando ele estava no estágio de convivência, não era guarda. Eles já tinham me dito várias coisas, mas eu queria ver. E a juíza só me respondeu no dia da audiência da adoção, dizendo que ela me autorizava a ler, mas eu não teria acesso ao processo, ou seja, eu não poderia trazer para minha casa, porque em Pernambuco também tem uma coisa que é uma regulamentação interna, que é o direito à própria história, que é quando a criança, ou nesse caso o adolescente se torna adulto, completa 18 anos, ele tem direito a saber de toda a história dele. Então, a esse adolescente que se torna adulto, ele sim vai ter acesso anos depois. A gente fica só nessa situação. Agora, por exemplo, aqui em Recife, o meu processo rolou, como eu já falei para vocês, em Jaboatão. Eu sei de muito relato que os juízes de Recife, eles concedem. E eu estou falando isso porque é onde eu conheço mais. Mas eu sei de várias outras cidades que o juízo possibilita
Tem muitos que dizem assim, não, eu vou botar o processo digitalizar e vou dar para você no pendrive. Porque, às vezes, a gente ajuda a criança a construir a própria história, porque, às vezes, ela é muito novinha, passou por certas coisas em que ela nem lembra. Então, ela, às vezes, quer saber da própria história. Eu já fiz uma cirurgia, você não sabe, você não convivia com ela, né, no passado. Mas, às vezes, tem um registro lá, ela teve um acidente, precisou operar alguma coisa. Então, tem dados que fazem diferença na vida dessa criança e que podem te ajudar muito. Reni, quais são as outras questões, Reni? Eu nem sei, Ajuda. porque tá chovendo pergunta. Vamos, olha, daqui a pouco a Mas... gente começa a fazer assim, né? É um tira-dúvida que a gente fica assim, meu Deus, a gente vai tirando na medida que chega. Lembrar sempre que as reuniões de grupo de apoio tem todo mês. Então, aquilo que a gente não conseguir dar conta aqui, vocês trazem no mês que vem. Né? Podem procurar a gente diretamente depois, né? Queria conversar, tu me dá meia hora do teu tempo, 10 minutos. Às vezes a gente consegue fazer um atendimento assim, um papo. Eu digo por mim, eu faço isso. Às vezes a pessoa está assim, acumulada de dúvida, eu digo assim, vamos conversar ali meia hora? Tu pode vir aqui pessoalmente? Não pode? Agora que a gente pode encontrar pessoalmente, vamos. Tem uma época que nem podia, né? Aí eu digo assim, vamos marcar uma conferência ali online. A gente conversava assim, para poder tirar as dúvidas, porque eu acho que informação faz diferença para todo mundo. Mas, assim, se a pessoa, no caso, foi chamada, né, e desiste, o lugar da filha dela sofre alteração? Não, ela não... veja, o que é a fila, que a gente fala a fila, eu sempre acho que esse nome fila foi adotado porque o pessoal não conhecia na época uma palavra melhor. Mas não há uma fila. Há uma ordem. E essa ordem se baseia na criança ou no adolescente. Então, digamos, uma criança ou um adolescente foi colocada hoje, nesse momento agora. Eu trabalho no judiciário, aí aquela criança teve digamos, vamos dizer uma criança maior, 10 anos. Ela teve a sentença de destituição do poder familiar emitida hoje. Aí eu vou colocar ela no sistema, essa criança, menino Roberto, de 10 anos, que reside em tal lugar, aqui no registro dele diz que ele não tem doença, ou, eita, ele é soropositivo. Aí tudo se coloca no sistema, os dados dessa criança. Tudo, tudo, tudo. E aí, uma vez que a criança está no sistema, aí ele faz uma busca. Essa busca, ela vem numa ordem. E essa ordem é pelo tempo. Quem está há mais tempo disponível para o perfil daquela criança, pelo tempo, é o primeiro da fila. Dessa fila, né? Dessa ordem. E o segundo é o que está depois, e o terceiro depois, e por aí vai. Isso não significa absolutamente nada. Né? Para o meu filho, eu volto a dizer, ele tinha 67 pessoas na ordem disponíveis para adotá-lo, e ele não foi adotado por nenhum dessas pessoas, foi adotado por mim. Então, assim, ter pessoas ali antes não significa que, às vezes, as pessoas, quando conhecem um pouco da história, dizem, não quero, não posso, não, estou viajando, sabe? Então, assim, às vezes é uma coisa assim estranha, ambígua, mas, assim, eu gosto sempre de lembrar, a gente está se inscrevendo aqui. Então, toda vez que vocês vão depois da entrada no processo judiciário, vocês vão colocar alguns dados, telefone, e-mail de contato. A justiça não vai passar meses tentando te procurar se não conseguir. Se ela tentar 1, 2 vezes falar contigo naquele telefone que tu forneceu, mandar um e-mail e tu não responder, eles vão para o próximo. Eles têm um prazo assim, sabe? Às vezes espera 1, 2 dias. Tentei ligar, não me respondeu. Mandei e-mail, não me respondeu, eles vão para o próximo, porque o direito é das crianças. Se eles forem esperar cada pessoa muito tempo, né, aí é o que eu sempre digo, mudou de telefone, comunica a vara. Mudou de endereço, comunica a vara. Mudou o estado civil, tipo, eu estava casado, separei, comunica a vara. Estava solteiro, casei, comunica a vara. Né? Quero mudar, eu queria só um filho, quero 2, comunica a vara. Eu tinha 2, quero só 1, comunica a vara. Queria só num estado do Brasil, agora eu quero o Nordeste todo, porque eu acho que eu posso me organizar para ir pegar, comunica a vara. Para cada uma dessas decisões, a vara vai tomar algumas providências. Né? No caso das mudanças de perfil de criança, dos filhos, às vezes vai rever um estudo de novo, né? Sobre os motivos que você quer, porque às vezes você queria uma bebê, aí de repente você ampliou mais, botou um ano, aí tudo bem, eles vão lá e ajustam, mas às vezes a pessoa queria um bebê, aí de repente diz assim, não, agora eu quero uma criança de 12 anos, um adolescente. As pessoas vão, às vezes eles ficam inseguros e vão fazer um reestudo
para entender por que que tu mudou de ideia. Porque se tu queria um bebê antes, só um bebê, sei lá, de até 3 anos, por que que agora tu quer um adolescente? Esses motivos são importantes, porque às vezes as pessoas mudam o perfil para adiantar o processo e depois, quando a criança chega, ela se sente não amada, não desejada, porque realmente, de fato, aquela pessoa, aquela família, não queria aquela criança, ela queria, de repente, uma menor e colocou aquilo só por ansiedade, né? Então, é importante ficar atento a isso. Posso fazer um link do que tu está falando? Agora eu vou. Aí, chamar seu Lívio, né? Lívio colocou aqui de novo a pergunta. Estou lembrada da sua pergunta. Mas eu vou fazer a anterior para puxar para a do senhor. Fazer um link. Então, Charles, com o que a gente está comentando agora, essa questão dessa mudança desse perfil, né? Digamos assim, né? Como você falou, né? Aconteceu algo nesse processo, comunique a vara, né? Aconteceu isso comigo, quando eu estava no meu processo de habilitação, meu esposo estava desempregado, depois ficou empregado, comuniquei a vara, né? Todo o que foi acontecendo, mudança do perfil, comunica a vara, né? E aí, então, eu vou fazer uma pergunta que alguém fez. E se a pessoa engravida durante o processo né? Nesse processo, né? Deve comunicar, aconteceu esse caso até aqui em Moreno, viu? De um casal que Muito isso comum. ocorreu, muito comum, né? E aí ele Isso porque a gente está pergunta, na frente e a gente sabe de tudo, né? Assim, sabe muita é, informação, mas isso. E acontece aí mesmo. pergunta, se nesse caso, né? Se a pessoa engravida, deve formar? E aí, ele complementa, né? Ana, na verdade, ela complementa, né? E nesse caso, o processo do fato de ter um recém-nascido pode impactar nessa fase de adaptação, né? É uma. Aí eu já vou pegar essa coisa da adaptação e vou puxar para o seu Lívio, que eu já vi o sorriso dele daqui. Agora vai para do seu Lívio. Falando em adaptação, só para você ir pegando, tá, Charles? Para a gente ir já Claro. arrematando o que estava lá para cima, as perguntas, né, do pessoal. Aí ele pergunta, né, essa questão da aproximação, né, esse processo todo. Quando a gente fala da aproximação, a gente já está iniciando o processo de adaptação de alguma forma, né, dando o primeiro passo. Se existe esse tempo ideal, e no caso de acelerar isso, se isso pode mudar nessa qualidade, nesse processo de vinculação. Vamos para a gravidez. E Eu acho que assim a gente tem que se colocar sempre no lugar que a gente tem que avaliar sobre aquilo que a gente quer e sobre aquilo que a gente pode fazer, que a gente tem disponibilidade. Eu conheço muitas famílias que ficaram gestantes durante o período de espera e continuaram no projeto adotivo, porque já tinham a vontade de ser pais ou mães pela adoção. Tem outras pessoas que interromperam ou que foram impedidas, porque aí tem vários vieses e atravessamentos sobre essa questão. Cheguei por um filho consanguíneo e o filho ou filha adotivo pela adoção. Por quê? Em geral, se você quer ser pai, quer ser mãe de mais de um e já tem um projeto bem resolvido adotivo, o projeto, né, de família adotiva, travaram, tanto faz, acha ótimo. Aquela criança não vai estar sozinha, vai ter mais um filho. Mas, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com as questões e, às vezes, também tem a ver com os perfis. Então, eu conheço uma família que elas estavam no processo, até estava mais avançado, estavam num processo de aproximação com o adolescente, quando a pessoa descobriu que estava gestante. E aí a gente não está falando de ficção, a gente está falando de uma história real. Aquela adolescente ia entrar numa casa, ela tem uma história, tem uma situação, e ela ia entrar numa casa que ia ter uma pessoa muito voltada para um recém-nascido, porque, na verdade, a pessoa ainda estava gestante. Então, a própria equipe técnica da vara conversou com essa família e eles chegaram à conclusão que era melhor interromper o projeto adotivo, porque aquela criança, aquele adolescente já tinha passado pela interrupção da adoção, já tinha sido devolvida, né, como o pessoal fala. Tinha muitas marcas disso, dessa desistência do projeto adotivo. E ela não saberia lidar com essa não privilégio, digamos assim, né? Porque ela seria, quando ela começou o processo, ela seria filha única. E, de repente, ela não ia ser mais a filha única. Né? Então, a comarca, a própria equipe, convidou essa família, assim, deixou para a família decidir, mas convidou eles a interromperem o projeto adotivo daquela criança, daquele adolescente que estavam em aproximação.
né? E a família acabou fazendo isso mesmo, porque realmente, às vezes as coisas mudam muito significativamente. Mas, em linhas gerais, a gente também conhece outras. Eu tenho uma colega, estava falando com ela agora há pouco, do grupo nosso aqui, que ela adotou, e quando os filhos dela chegaram, o primeiro filho dela chegou, ela, sem estar muito planejando, teve um filho biológico, ficou grávida. E aí o filho dela só estava com ela. Ia fazer o quê? Devolver o filho? Claro que não. Então ela se tornou mãe consanguínea, biológica, quando o filho ainda estava menos de um ano com ela, o filho chegou. Depois ela queria mais um outro filho. Na verdade, tinha um irmão desse filho que chegou, que ela sabia que ela queria, porque ele estava ainda na destituição do poder familiar e acabou sendo liberado, e ela queria 2 filhos, no mínimo. Então ela já tinha decidido, né, que queria o menino assim que o outro, o segundo irmão. Na verdade, seria o terceiro filho dela. E ela recebeu mais um filho, há poucos meses da filha. E era uma menina, na verdade, a outra que chegou. Essa segunda que chegou. E aí, agora, o ano passado, ela, numa pandemia, não sei o quê, teve uma quarta bebê. Então, hoje, ela é uma mãe de 4. Sei lá, 4 anos atrás, ela tinha 0 filho. Hoje, ela tem 4 filhos. Então, assim, tá bem, tá muito bem. Essa pessoa passou anos a preparação do projeto adotivo. Anos. Então, ela sabe muito bem das teorias, sabe muito bem das práticas. Superman já teve que lidar assim com o fim de um relacionamento e ficar como mãe solo dos filhos dela. Então, assim, eu digo que cada história é uma história. Vocês é que vão decidir. Agora, essa comunicação com a vara, eu acho que ela tem que ser franca. Se você, quando estava em casal, separou, tem que comunicar. Se está gestante, de repente é importante para a vara saber, porque se naquele momento vai aproximar, aí dizer assim, não, ó, essa moça está gestante, ela não vai dar conta dos desafios desse filho que vai ser vinculado para ela agora. Porque às vezes o sistema aproxima mesmo, não tem uma previsão. Então, eu acho que vocês deveriam sim, sabe? Agora, claro, o que eu estou falando aqui é com base nas nossas experiências e tal. A outra pergunta associada ao projeto de adaptação, né, Reni, que você perguntou aí agora há pouco, eu acho que foi a pergunta Questão do tempo. do tempo. Normalmente, a regra é assim. Se você vai adotar um bebê, e o que eu considero bebê? Criança de até 3 anos. Porque muitas delas, de 3 anos, elas são crianças de colo ainda. Elas querem braço o tempo todo. Muitas tomam mamadeira. Então, assim, mesmo tendo 3 anos. Crianças que crescem no seio da família, elas têm um desenvolvimento. Crianças que estão afastadas, elas têm outro. Às vezes, são muito infantilizadas, sabe? Regredidas mesmo, essas crianças. Não é uma regra geral, mas isso acontece muito. Então, para quem adota bebê, às vezes, dependendo da vara, eles fazem uma aproximação em uma semana. Porque o que é que você tem que saber? Se você confirma que o interesse, você que é adulto, praticamente vai decidir se vai querer ou não ser pai. É único exclusivamente para o adulto, né? Se a criança conhece a família e a criança não tem nenhum problema, e criança de menos de 3 anos, qualquer pessoa que estende o braço, ela geralmente vai, né? É assim que elas moram em casas com não sei quantos cuidadores, cada um chega lá, uma hora oferece comida para elas, né? A rotina das casas de acolhimento é assim. Eles trabalham em regime de plantão, muitas vezes. Então, as crianças, bebês, assim, essas de até 3 anos, têm muitos cuidadores. Então, a aproximação de bebês é bem curta. A de crianças maiores, às vezes, é um pouquinho mais. Tipo assim, o que eu considero uma criança maior? De 3 a 10 anos. Então, maior, o que significa isso? São algumas semanas, geralmente passa um mês. Dependendo da cidade, varia muito, da comarca. Aí um mês, você tem essa aproximação, às vezes menos, já cria uma boa vinculação, aí é todo o período que vocês vão ter contato com as crianças ou com os adolescentes. A equipe técnica da casa, em geral, as casas têm psicólogo, tem assistente social e pedagogo. Então, você só conhece a criança com essas pessoas junto. Então, essas pessoas, elas que conhecem a criança, elas vão acompanhar se a criança está interagindo bem ou não. Então, se não tiver nenhum problema, elas vão autorizar para que você vá levá-la para conviver com você. E é quando o judiciário, né, o juízo, recebe esse relatório da equipe da casa, ele decide se vai dar ou não a guarda para você. E se ele der a guarda, isso pode ocorrer muitas vezes de crianças assim maiores, né, de 7 a 10 anos, de 3 a 10 anos assim, às vezes em um mês, em poucas semanas, varia muito. E geralmente adolescente, e aí varia de lugar para lugar, tem lugares em que eles fazem a vinculação de adolescente como se fosse criança. Então, você vai, conhece, poucas semanas depois eles te dão a guarda. Alguns lugares atualmente,
principalmente dependendo da história desse adolescente, eles pedem que esse adolescente passe mais tempo em aproximação. Porque, às vezes, o adolescente, ele faz uma camada ali ele tem uma camada de autocontrole diferente de uma criança menor, né? Então, algumas situações só vão ser expostas, assim, só vão ser compartilhadas depois de um tempo. Mas isso varia muito de lugar para lugar. E isso que eu estou falando é da aproximação. O estágio de convivência, pela lei, dura 90 dias. Então, quando você leva em guarda a criança ou adolescente para casa, às vezes tem comarca que já, a partir do momento que você recebe a guarda, ele já diz quando vai ser a audiência. Se tiver uma audiência, tem cidades que nem audiência fazem. O juiz com o promotor público que junto vai decidir pelos relatórios se vai ocorrer a adoção ou não. Tem outras que fazem uma audiência, né? Acho muito bom quando tem essa audiência, porque você confirma ali, né, formalmente o seu interesse de maternal, de paternar, e a criança, às vezes, dependendo da idade dela, ela também é ouvida. Então, ela pode, às vezes, não se sentir confortável e falar ali para o juiz, não quero ficar nessa família. Então, uma das coisas que eu coloco também como um desafio do projeto adotivo, eu já lidei com isso, assim, já tive algumas famílias, foi com a frustração de não terem sido adotadas pelos filhos. Porque, às vezes, a gente acha que só a gente vai ter o poder de escolha, mas os filhos também nos escolhem. Então, a criança pode relatar para a casa de acolhimento, para o juiz, para qualquer um, né, que está ali em contato com ela, que não quer ir para aquela família. Tem muitas que querem ser filhas únicas, e aí, às vezes, a família já tem um filho, aí não quer, ou filha. Tem outros que a família não tem filho nenhum e elas não querem ser filhas únicas. Então, assim, isso eu estou só trazendo um exemplo. São muitas as decisões. Às vezes, a criança passou por um trauma com uma mãe, aí muitas vezes quando vai, ela diz assim, não quero, eu queria, sei lá, 2 pais, eu queria só um pai solo. Eles, muitas vezes, participam também do projeto adotivo. Isso varia, essa qualidade de escuta da criança e do adolescente varia de cidade para cidade, porque tem juízo que, infelizmente, nem ouve a criança. Às vezes, a criança foi devolvida por um motivo, ela nem está ali restabelecida e já bota eles na outra família. Então, isso também é uma questão que eu sempre digo, para a gente que está aqui por trás esperando, a gente tem que saber desses detalhes. Essa criança, ela está há quanto tempo no sistema? Essa criança, ela já teve alguma família? Quando foi? Porque você que pode, às vezes, ajudar, dizer assim, não quero adotar essa criança agora, porque ela acabou de ser devolvida, ela não está restaurada, ela não está restabelecida, não está inteira para tentar de novo numa outra família. A gente, às vezes, tem que falar isso, sabe? Porque, às vezes, a gente está, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem magistrados e equipes muito vocacionadas, pessoas que não só são assistentes sociais, não só são psicólogas, eles são envolvidas com a causa da adoção. E isso é muito legal, que a gente vê a forma como eles trabalham, né? Eles escutam as crianças, escutam os adolescentes. Mas sempre tem aquele que foge da curva e tem as outras cidades, né? A adoção, o SNA é nacional. Então, às vezes, você entra no sistema e é convidado a ir buscar uma criança em outro estado. E aí, às vezes, em outro estado, às vezes o pessoal não tem o mesmo cuidado. Isso. Aí, só fazendo, que a Ana Maria pegou esse exemplo seu, né, ainda falando da história da pessoa possivelmente engravidando, enfim, e aí a equipe pode, na verdade, Ana, que ela pergunta assim, então a vara pode determinar que a família não está apta, porque não vai ter o bebê. O filho por via adotiva sempre foi um planejamento do casal, e um biológico também. Eu acho que o que a gente traz aqui como reflexão é essa mudança de olhar, que a gente ainda é muito levado a pensar pelo nosso olhar, quando, na verdade, a gente deveria se colocar sob o olhar dessa criança, do que é o melhor interesse para essa criança ou para esse adolescente. E aí, no caso que o Charles falou, é exatamente respeitar a particularidade de cada história, né? Cada história é uma história, né? E aí, no caso, sim, né? Se for o caso, como ele falou, né? Ele inventou essa historinha, tem a pessoa engravida e tem um adolescente, ou seja lá, uma criança, enfim, e para ela é interessante, de fato, ir para uma família que não tenha filhos, porque na história dela, ela passou por tal situação e tal, né? Na história particular dessa criança ou desse adolescente. E aí, é lógico, o que vai ser levado em consideração? O foco, nesse sentido, é a criança, né? É o adolescente. É lógico que a gente, enquanto adulto, nessa ansiedade que nós temos, né? Não, mas e aí? E, de repente, será que colocar, então,
colocar essa criança, inserir nessa família dessa forma, né? Contando ainda essa historinha aí que o Charles, né, inventou, digamos assim, né? Será que, de repente, os desafios não seriam maiores? Quem sabe, quiçá, né, não havendo esse preparo dessa família, essa falta de compreensão, porque essa criança vai querer, né, nessa historinha aí, essa exclusividade, e eles não souberem lidar. Será que eles não devolveriam? Será que não haveria uma desistência? Então, pensar nessa possibilidade, né, a gente tentar, né, driblar situações como essa, né, é importantíssima. Então, nesse caso, não é que a vara ela determina, ela sugere, ela olha, e a depender, sim, ela vai observar o que é melhor para aquela criança, sempre, né, o que é melhor para aquela criança ou para aquele adolescente. E aí o livro fala, né, se a vara estiver apressando o processo, né, o correto, a gente está falando de equipes, como o Charles fala, em tese, Lívio, não é para que isso ocorra, né? Nada que é apressado normalmente é bom, né? Deve-se respeitar isso. Eu vou até apertar em pausa, só citar um exemplo assim. Também é bom que a gente vai trazendo exemplos de coisas que a gente vivencia, né, Charles? Aconteceu isso na história de vida, um pouco dentro da história da minha família, Lívia, mais ou menos assim. Minha filha veio de um grupo de irmãos, certo? Eram 6, ficaram 5 abrigados. Minha filha nos adotou, né? A irmãzinha dela também, uma outra família, e ficaram 3 irmãos maiores. E aí, nesse caso em particular, veja, 3 meninos adolescentes, a gente sabe que é difícil. A realidade é essa, a gente não vai romantizar, não. Hoje é difícil 3 adolescentes encontrar uma única família que queiram adotar 3 meninos. E aí, um casal, eles se habilitaram, né? E tinha esse perfil. E se colocou, foi uma coisa assim, bem pontual, porque a história, assim, nem muitos detalhes da história da nossa família, mas tem coisas bem intensas nessa história, sabe? Na vida deles. E aí foi se colocado esses três jovens, 3 adolescentes, para essa família. De pronto, eles saíram do fórum e já foram direto para a casa de acolhimento. Então, imagina, eles chegaram lá, quando veio ter um casal. E foi assim mesmo a história. E vamos, arruma as coisas. Os 2 menores, tipo, super de boa. Arrumou, o mais novo arrumou a bolsa. O do meio, né? Já ficou meio assim, não, mas foi. Mas o mais velho, o irmão mais velho da minha filha, disse, eu não vou. Eu não vou. E aí a gente pode pensar assim, mas rapaz, né? O olhar de novo da gente, né? O olhar do adulto, a gente pensa como? Não, era para ele ir, que é oportunidade, né? Uma oportunidade dessa, deixar passar, não é assim que a gente pensa? Normalmente é assim que a gente pensa, né? Mas a gente tem que pensar, e o que aconteceu nessa história aí, né? Desse irmão da minha filha. E ele disse, não vou. As 2 crianças foram, né? Os 2 irmãos foram. Depois de 2 dias, ele disse, tudo bem, eu vou. Ele foi. Mas com 1 ou 2 semanas, ele disse, eu não quero mais. Ele voltou. Então, assim, imagina como foi impactante para essa família, como foi impactante. Aqui eu sofri bastante, porque, assim, chorei horrores, porque eu fiquei muito preocupada, né, com ele, como ele estava. Mas aí é o que você está falando, né? Veja, nesse momento eu sei que, de alguma forma, a intenção era o quê? Vamos colocar, finalmente encontramos uma família, vamos, né? Mas o tempo, nesse sentido, não, precisa ser favorável para essa criança e para esse adolescente. Então, não se houve o tempo deles, né, pensarem, amadurecerem, toda essa etapa, aproximação. A gente pensa que é burocracia, a gente enche a boca, né, com esse discurso, é muita burocracia, tem que fazer isso, tem que ter estágio disso, mas é necessário. É necessário, né, Charles? Não é brincadeira, a gente está falando de vidas, de histórias, né? E teve esse processo. Hoje, graças a Deus, né? Só para concluir essa historinha assim, que é verídica da minha família, porque os filhos da minha filha são meus sobrinhos,
Hoje eles, né, estão os três com essa família. No final das contas, depois ele voltou para essa família e, graças a Deus, mas teve muito desafio. Esse processo aí, ela narra, né, das dificuldades que ela teve, porque ela teve que, literalmente, aprender aprendendo, assim, foi como diz, sabe? Então, é quando você não tem nem foi chegando, como diz a expressão, né? Então, teve esses desafios. Graças a Deus que ela e o esposo se mantiveram com esse desejo adotivo. Mas quem sabe se não tivesse isso tão amadurecido, seria mais do que justificado na cabeça do adulto de dizer, estamos devolvendo porque uma série de coisas que aconteceram, né, bem desafiadoras, bem intensas, que, então vou devolver, né? Então, a gente tem sempre que olhar nesse sentido, né? Por mais que nossa ansiedade, nossa aproximação já faz tanto tempo, eu estou há 2 anos, 3 anos, sei lá, né, Charles? Mas a gente vai buscar o que é melhor para essa criança, o que é melhor para esse adolescente. E uma das coisas, né, Reni, que às vezes a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade onde a gente tem acelerado muito a questão do consumo, né? O consumo virou uma coisa assim, tem gente que acha que é bobagem, mas assim, a nossa preocupação com o consumo é uma coisa bem contemporânea, né? Ou a despreocupação também. Então, veja, a gente não está dizendo que vocês vão receber uma criança e essa criança ou esse adolescente, ela vai como uma coisa, uma experiência que você tem que consumir de uma forma assim, do jeito que você desejou. O que a gente está querendo que vocês entendam, principalmente para quem não é pai, para quem já é pai ou já é mãe, já passou ou vive essa experiência de maternar, de paternar, então entende talvez na perspectiva do que eu estou querendo dizer. É que aquela criança, às vezes recém-nascida, é um sujeito. Ele não é um objeto, uma idealização dos nossos desejos. Então, eu vou tentar responder brevemente a pergunta da Márcia, que ela fez um pouquinho antes, eu estava vendo aqui o chat, que ela perguntou. Para vocês que já adotaram, como foi para vocês lidarem com crianças maiores, que já entendem, já têm sua personalidade, como foi cuidar dessa personalidade que já vem construída? Os sujeitos já vêm com personalidade. Sinto lhe dizer, quem tem mais de um filho que sabe disso, que às vezes é do mesmo pai, da mesma mãe, aí às vezes a pessoa teve um primeiro filho, aí diz assim, ai, que menino maravilhoso, é muito bom ser pai, é muito bom ser mãe, que o menino era calmo, a menina era calma. Aí quando tem um segundo filho, a pessoa, meu Deus, de onde foi que veio? Por que a gente teve um segundo filho? Porque a personalidade, não é uma decisão do pai e da mãe, a personalidade do filho. Não é, não é. Então, a gente precisa descolar disso. É isso que faz muitas vezes com que a gente tenha dificuldade de aceitar os filhos como eles são. Os filhos são o sujeito que eles são, do jeito que eles tiverem que ser. A gente vai cuidar de que eles sejam o melhor possível, digamos assim. O melhor possível não quer dizer que a gente vai decidir o que eles são. São eles que vão tomar essa decisão. Por que eu digo isso? Que às vezes a gente tem pouca atitude adotiva com os nossos filhos, principalmente quando chega na adolescência. E aí, às vezes, a pergunta da Márcia já traz um pouco dessa construção, que às vezes as pessoas até chamam a aborrecência, né? Meu filho, quando eu adotei, ele tinha 11 anos, então ele já era um pré-adolescente. Mas quando você conversava com ele, você via, ele tinha uma outra idade psicológica. Acho que até já falei sobre ele aqui na reunião do Recomeçar anterior, muitos de vocês não estavam. Então, assim, ele tem uma outra idade psicológica, ele passou muito tempo em acolhimento, ele não foi devidamente estimulado. Então, eu tive muitas dificuldades com ele, mas não era porque ele tinha uma personalidade, é porque ele era uma criança muito ativa, muito saudável, e eu que não estava preparado para tanta energia numa criança. Eu não era pai. Então, eu sofri um bocado, porque eu morei durante anos só, eu já tinha sido casado, já tinha separado, mas morei durante anos só. E, assim, a minha rotina era muito para mim. Eu viajava, passava minhas férias. Naquele ano que ele chegou, tinha passado 90 dias viajando, tinha tirado uma licença no trabalho, tinha ido para os Estados Unidos, Canadá, viajado, não sei o quê. Então, eu passei muito tempo achando que a vida era muito em torno de mim, né? E quando um filho chega, o seu contorno muda. Você não é só o seu corpinho aqui. Aquele sujeito, de algum momento, ele é uma extensão de você. Porque você tem que cuidar da alimentação dele. Você tem que se preocupar se ele está bem vestido. Se ele vai sair na rua descalço. Se ele não vai se machucar.
No caso dele, ele tinha muita dificuldade alimentar. Eu me preocupava muito porque ele não comia. Então, assim, eu agradeci muito a Deus eu ser um privilegiado e ter tido 6 meses de licença. Porque os primeiros 6 meses de licença foi assim, para tentar descascar, com muita afetividade, amorosidade, o que é que ele poderia comer, porque ele não comia nada. Então, o que é que ele gostaria de comer? Porque, veja, na adoção a gente também tem que lidar, uma das questões que a gente não falou aqui hoje muito, é do viés, assim, muitas vezes, multicultural, né? Então, às vezes, a gente se dispõe a adotar uma criança no sistema, e às vezes a criança vem de outro lugar. Então, meu filho, ele é sul-mato-grossense. Então, no Mato Grosso do Sul, eles têm outros hábitos alimentares, outros hábitos culturais. Então, ele não gostava de nenhuma comida dessas típicas nordestinas, não gostava de macaxeira, de inhame, de cuscuz, não comia nada. Então, assim, era muito difícil para ele comer. Mesmo na casa de acolhimento, eu sempre gosto de dizer, lá é que ele era invisível, porque muitas vezes o pessoal nem sabia, depois eu vinha descobrir, que ele muitas vezes, a única refeição do dia que ele fazia era a merenda escolar, porque ele gostava da merenda da escola onde ele estudava. Mas ele não comia quase no abrigo, era só besteira. Então, quando ele veio morar comigo, eu sofri muito preocupado com ele, porque ele muitas vezes comia um pão de manhã, não almoçava, não queria lanchar, não aceitava nada, só queria querer comer um segundo pão à noite. Aí eu digo, o que é que a gente faz? Às vezes um pai ou uma mãe fica desesperado, né? Levar para médico, não sei o que. Eu fiz tudo isso também. O que é que eu posso fazer para ajudar meu filho? Mas aí a gente vai conversando com os grupos, com outras pessoas mais experientes e descobre que, às vezes, ele está em sofrimento porque está se adaptando. No caso dele, né? Ele saiu de uma casa que tinha 30 pessoas e veio morar numa casa que só sou eu e ele. Não é uma adaptação fácil. Ele dormia cercado de outras crianças, né? A rotina dele era magiada por outras crianças. Então, ele levou um tempão para se adaptar ao fato de ser filho único, né? Único filho, na verdade. O meu projeto adotivo é de mais de um filho, mas eu não tinha outro filho aqui na hora que ele chegou, né? Então, hoje ele sabe que tem um filho, uma irmã, um irmão para chegar. Ele lida bem com isso. Hoje ele tem 15 anos. Eu tenho dificuldade, como todos os pais às vezes têm dificuldade, é mais pela individuação, né? O adolescente ele quer ir para qualquer lugar distante do pai, porque, né? Ou da mãe, porque é a ordem natural da vida. Todo mundo aqui passou pela adolescência. Então, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade com essa adolescência e menos dureza, né? Óbvio que eu não estou querendo dizer aqui que vocês devam mudar o perfil de ninguém, não, tá? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, dentro das nossas condições, né? Agora, a gente precisa desromantizar, porque esse filho que chega lindinho, bebê, se você quiser um bebê, ele vai crescer, ele vai virar um adolescente. E quando ele estiver lá, você vai abandoná-lo? Então, ele já passou por um abandono que marcou a vida dele. Ele saiu da sua família de origem, ele vai ter a vida toda meio que buscar um lugar de resgate da autoestima. E a gente, como pai e como mãe adotiva, assim, né, mais do que ele, né, eles foram adotados, mas pais e mães adotivos têm um cuidado muito de estabelecer e de resgatar a autoestima deles, porque eles têm a autoestima muito fragilizada. E não adianta a gente dizer, muitas vezes eles têm isso projetado. E aí é um trabalho que é feito, construído ao longo da vida. Alguém já me perguntou aqui nas reuniões do grupo, quer dizer que a criança, quando chega, eu tenho que botar ele para fazer terapia? Se ele sentir, você acha que isso pode ajudar? Sim, mas você também precisa fazer terapia, né? Pais e mães fortalecidos são os melhores terapeutas dos filhos. Às vezes a gente fala que a gente teve uma educação muito violenta. A educação da nossa geração, aqui a maioria do pessoal tem talvez um pouco mais novo, outros um pouco mais velho, mas é a nossa geração. Nós tivemos uma educação muito violenta. E às vezes a gente reproduz isso de uma forma assim, sem nem refletir, né? Então acha que a violência vai resolver. Veja, ele já teve ou eles já tiveram situações limiares que fizeram ele sair da família. Então você vai, no processo educativo, na tentativa de ajudar, reativar memórias de dor, tentando educar. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Eu sou totalmente a favor do que chamam disciplina positiva, educação não violenta, porque não só como educador, sou professor, não sou professor de criança, sou professor universitário. Mas eu acho que as pessoas só aprendem pelo afeto. Assim, é a minha forma de ser, seja filho ou alunos. Então, geralmente as memórias, se eu convidar vocês a lembrarem dos professores que vocês lembram de mais longa data, vocês provavelmente vão lembrar ou daqueles que foram muito perversos com vocês, marcaram vocês psicologicamente,
ou daqueles que foram mais afetuosos. Então, assim, essas pessoas que deixam essas memórias de desafeto, elas vão lembrar só do momento ali. Ah, naquele momento foi muito grossa, foi muito difícil. Eu tive um professor que me falou isso na sala de aula. Mas eles não vão ter boa lembrança do que aquilo mudou na vida dele. Agora, quando a gente fala de um professor que trouxe, ou um pai, ou uma mãe, né, que trouxe uma boa memória, ele vai saber exatamente em que aquilo mudou a vida dele. Então, assim, o quão abridor de mentes aquilo foi para ele ou para ela. Então, assim, vamos pensar sobre isso. Ele falou demais, né? Eu acho que era para o povo ficar aqui deixando o povo responder, eu blá, 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 coitado. A hora Não, voou. mas tudo que foi colocado aqui, de alguma forma, foi contemplado, sim, Charles. É porque, como você bem falou, né? Falar de desafios é um pouco disso tudo. É como E muito você mais. e você adorei a forma como você entrou, como você iniciou. O desafio começa logo no início, eita, vou adotar. Poxa, eu tenho que pensar nas questões mesmo do trabalho, é diferente, né? Posso ter esses engasgos aí, dessas leis que às vezes não são tão bem interpretadas, né? E por aí vai, né? São muitos realmente os desafios, né? É o começo, né, de um projeto, porque veja, uma família adotiva, uma família que tem adoção no meio, ela tem o tempo todo quase como uma missão, tá brigando pela sua legitimidade, porque volta e meia a gente tem uma sociedade muito dura, né? Muitas vezes a gente é colocado num lugar diferente, que merece menos, nosso filho merece menos, então a gente não vai deixar ninguém, né? Hoje é um projeto de um filho, de uma filha, né? Para alguns, né? Mas depois que o filho chega, você vai brigar, lutar por ele. Você pode até discutir com ele no dia a dia, no processo educativo, falar duro, né? Mas assim, você não vai deixar ninguém humilhá-lo, destratá-lo, né? Desqualificá-lo. Então, assim, a gente precisa lutar por uma sociedade mais adotiva, que tenha mais acolhimento com a infância de uma forma geral. Então, crianças e adolescentes que passam por traumas, eles têm dificuldades que eu já falei aqui, escolares, e tem muitas vezes dificuldades de autoestima, que eu também já falei. E às vezes tem uma coisinha que eu não coloquei, que eu não queria assim, né, mas eu só para também não dizer que eu passei aqui nessa reunião e não expressei isso, é que muitas vezes você que deposita amor, que ele sente o seu amor, é aquela pessoa que ele vai mais atacar de uma certa forma. Porque é onde a gente se sente seguro, às vezes é onde a gente expressa as nossas emoções. Então não é nenhum ataque, eu usei essa palavra, mas não é nem ataque. Mas se ele se sente seguro contigo, é você que vai ter contato com as dores dele. E sentir dor do outro é muito ruim. A gente sofre muito, é difícil para muito pai, para muita mãe entender que aquela dor é um pedido de socorro dele, porque não sabe expressar tão bem, não tem. Às vezes a gente conhece um bocado de adulto que quando tem uma situação assim, sei lá, de um trânsito, a gente vê relatos no jornal, né? Alguém chegou, descarregou uma arma por conta de uma, sei lá, bateu no semáforo, uma coisa banal, besta. Então, educação emocional é uma coisa que a gente precisa aprender e para poder a gente ensinar os nossos filhos, a gente tem que ter. Então, se a gente não tem, corram atrás de se educar emocionalmente. Por isso que eu digo, todo mundo deveria já estar fazendo, se não faz, psicoterapia, porque a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente pode e o que a gente pode dar. A gente tem que saber exatamente quem é a gente, quem é você. Porque esse filho que vai chegar várias vezes, ele vai querer avançar um pouquinho sobre você, ele vai tomar espaço, e ele não tem culpa. Ele está chegando na família. Então, a gente tem que se preparar para esse filho, para essa filha que chega. Muitos pais sofrem com isso. Eu participo de um grupo similar a esse aqui, em Recife, que a gente tem um núcleo específico só para quando aqueles filhos chegam. Aí, semana passada, na verdade, mês passado, a gente teve uma reunião. Não vou dar os detalhes, porque a gente tem um pacto de sigilo, mas tinha uma mãe que estava ali, recém-nascida, não fazia nem uma semana que as crianças estavam com ela. E ela estava em desespero, porque ela nunca tinha sido mãe. E assim, o marido dela também, bem perturbado, estava um casal. Porque simplesmente as crianças brincavam muito, exigiam muito deles e eles não tinham fôlego para aquilo. Então, se você vai escolher mais de um filho, por exemplo, não acha que é um bonequinho que vai desligar a pilha. Então, eles estavam chateados porque um dia acabaram sendo grosseiros com as crianças para poder encerrar uma brincadeira que era a hora deles, que eles, normalmente aquele casal dorme. Eles não entenderam que a criança ela precisa ser estimulada e desestimulada para poder favorecer o que ela durma, que ela tenha uma rotina de sono.
E aí, quando foram tentar botar as crianças para dormir, elas não aceitaram, que estavam no meio de uma brincadeira, e foram grosseiras com o casal. E eles acharam aquilo um cúmulo, porque se eles adotaram aquelas duas crianças, como é que a criança não é grata? Aí eu pergunto, a gente não briga tanto por igualdade? Se você tem um filho biológico e o teu filho é grosseiro contigo, ele tem a obrigação de ser grato contigo? Vocês vão exigir isso de um filho que vocês geraram? Por exemplo, se alguém aqui gerou um pai ou uma mãe adotiva, ou consanguíneo, vocês vão exigir reciprocidade? Por mais que a gente fique satisfeito, né, quando alguém tem reciprocidade afetiva conosco, mas vocês vão exigir isso do filho? Então, assim, aí onde eu sempre digo, o combate ao preconceito, ele tem que começar na gente. Então, se ela estava muito frustrada e chateada porque o filho falou daquela forma com ela e ela e o marido tinham, né, feito tudo, não sei o quê, é porque ela não estava muito, ela tinha uma expectativa que deveria ter sido trabalhada antes dos filhos chegarem e não foi. Então, quero dizer aqui para todo mundo que, por favor, se seus filhos, quando chegarem, forem crianças, fizerem uma birra, divirtam-se, vão estudar sobre birra com criança. O que é que se faz para tirar o foco, né? Hoje, eu consumo muita literatura sobre, e vejo muito vídeo, canal do YouTube, Instagram, tem muito perfil que fala sobre maternidade e paternidade, porque o desafio de ser pai e mãe no século atual, ele é pesado para todo mundo, não é só para você, mais pesado porque você é pai ou mãe pela adoção, né? Então, a gente precisa se colocar nesse nível de entender que a gente tem os nossos limites e que os filhos também têm os deles e que eles precisam de pais e mães inteiras, fortalecidos, né, por disponibilidade afetiva, porque vocês serão os portos seguros dele, né? É verdade, Charles. Coloquei aqui, gente, o link, né, do formulário para quem não tenha visto. A gente pede gentilmente que todos possam responder individualmente. Então, no caso, quem está como casal responde um, né, os dados de um, os dados do outro, certo? E Charles, assim, já começa te agradecendo, começando já e fechando os pontinhos, né, amarrando os pontinhos, te agradecendo por hoje, né? Parece que a gente repete o que a gente fala, mas é porque é verdadeiro. Eu acho que ao término de cada reunião, eu particularmente, eu me encho de um sentimento de gratidão muito grande. Gratidão por quem topa, porque eu sempre friso isso, gente. Somos voluntários, né, Charles? Fazemos isso por amor, pela causa, né? Estamos aqui, está aí o Charles, no sábado, tem sua casa, tem seu filho, está aí com a cabeça a mil, que tem a caminhada pela adoção que eu vou falar agora. A gente está aqui, mas a gente para e acredita que esse momento ele é importante, né? Que cada fala dessa, quando a gente compartilha, pode sim fazer a diferença quando essas crianças chegarem, né, aos lares de vocês. Então, isso não tem preço que pague, a gente saber, né? Com certeza, Charles já deve ter ouvido várias histórias de dizer, Charles, poxa, naquele dia, quando tu dissesse, eu me lembrei, quando aconteceu tal coisa, eu me lembrei do que eu ouvi numa reunião, do que eu... Então, veja, poxa, vale a pena, né? Valeu a pena tudo isso. Então, como é que eu não posso me sentir grata, né? Então, gratidão, Charles, por você ter topado, gratidão por você ter ficado conosco aqui essa tarde, né? Já estamos iniciando à noite. Deus abençoe você. Que bom saber que eu posso sempre contar com você quando você sempre puder, lógico, né? E a recíproca também, acredito que você acredite, né? Que também é verdadeira, né? Agradecer a Juntinho sempre, Reni, né? sempre. Juntos e misturados e apegados, como diz Suzana, né? Juntos e apegados. Agradecer a vocês também, né? Que estão aqui, né? Charles, você pode deixar o seu contato? Tem alguém perguntando aqui. Ficou mudo. Eu estou colocando aqui o meu perfil no Instagram, é Charles Leite, estou lá. Quem não tiver Instagram pode me procurar no Facebook, também é Charles Leite. E assim, posso botar meu telefone também, deixa eu botar.
eu fico muito feliz, assim, eu queria, depois que eu entrei no universo adotivo, que a gente conhece a realidade das casas de acolhimento, eu queria ter muitos mais filhos do que eu posso, né? Então, a gente tem que se olhar no espelho e ver que eu não posso ter 10 filhos. No passado, as pessoas, algumas tinham, né, pessoas 10 filhos, né? Eu não posso ter 10 filhos. Mas eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ajudar outras famílias a terem os seus. É o que eu chamo da dolagem, né? A gente faz a dolagem, né? Tem aquela coisa que ajuda a nascer. Então, já vi vários nascimentos de famílias e fico muito feliz com isso. E eu ouço muito disso aí que a Reni falou. Eu lembrei naquele momento difícil, lembrei daquilo que tu me falou, me ajudou muito, né? Naquela hora me faltou paciência, mas eu lembrei assim, ó, quando acabar a paciência, se coloca em vez de na cara do passado, né, que a pessoa diz assim, fica ali na parede, né, vai pensar, em vez de botar a criança naquele lugar, se coloca na parede, vai pensar, vai descansar. Aí você tiver com a sua paciência restabelecida, você volta e conversa com teu filho. O desafio, ele não precisa ser ali atacado naquela hora. A educação do filho não acaba quando ele completa 18 anos, não, viu? A certidão de nascimento, a responsabilidade civil pode até acabar. Mas você, quando teu filho completar, ou tua filha completar 18 anos, tu vai largar, jogar ele na rua, abandonar ele? Né? Eu acredito que não, né? Então, é, a vida está aí para a gente ajudar o projeto educativo dos nossos filhos e eles têm e não é só a gente, né, que ajuda. Não existe aquela coisa que o pessoal fala, não é, tem um ditadozinho que eu nunca vou lembrar, Reni, mas que não é uma pessoa sozinha que educa um filho, né? É todo um grupo, uma comunidade, né? Então a gente tem que ter uma família disposta a adotar o nosso filho, uma escola disposta a adotar o nosso filho. Então alguém perguntou aqui, eu devo botar na escola pública ou privada? Vai na escola, vê se a escola é acolhedora, porque são essas pessoas que vão ajudar a reforçar a autoestima do teu filho ou vão sabotar a autoestima dele para sempre. Então, assim, busquem lugares legais, rede de apoio, amigos legais. Tem amigo que abandona a gente depois que o filho chega, sabia? Eu falei isso para vocês, um desafio que eu lembrei agora. Tem um amigo que só gostava de tu quando tu era solteiro. Assim, ou solteira, porque tinha mais disponibilidade para alguma farra que de repente o filho chega, tu não vai poder dar, né? Enfim, mas eu acho bom. Esses afastamentos significam que a gente vai estar junto de fato de quem nos quer bem, São do as jeito que a gente verdadeiras. é, né? A gente muda ao Você. longo do tempo, as pessoas têm que nos aceitar do jeito que somos. Pois é. E aí, Charles, para a gente não esquecer, a gente vai fazer um convite a vocês. Vocês vão fazer, quem é daqui, né? De Pernambuco, quem está no Rio não vai poder, né? Assim, fazer o aceite total, né? Vai dizer, eu tenho vontade, mas não vão poder. Vocês vão fazer o quê amanhã de manhã, minha gente? Quem é daqui quem é do Recife? Eu vi um monte de gente dizendo que era do Recife, de Olinda. Quem é de Recife, vocês vão fazer o quê amanhã pela manhã? Né? Eu vou fazer um convite para vocês bem bacana. Amanhã, às 9 horas. Ih, boa, Magno, boa! Né? Amanhã, às 9 horas, na pracinha de Boa Viagem. Então, é um lugar que, né, não é difícil de encontrar, né? Nós iremos realizar a 10ª caminhada pernambucana de apoio à adoção. Então, a gente vai à rua. Olha lá, então, olha a camisa, o Charles. Vamos às ruas, né? Vamos gritar no melhor sentido, né? Para os 4 cantos, né? Mostrar a representatividade das famílias, né? Formadas pela via da adoção. Vocês que ainda estão nesse processo, né? Mas desejosos de constituir, né? A família de vocês pela adoção. Pessoas que sejam simpatizantes ao tema. Então, vamos embora, gente. Vê que coisa boa. De 9 horas, né, na pracinha de Boa Viagem, é a concentração e é um momento de celebração, né? A gente sabe que no próximo dia 25 nós temos, olha aí, Carolina, tem a caminhada na praia de Copacabana também. Muito bem. E aí, próximo dia 25, a gente celebra o Dia Nacional da Adoção, e aqui em Pernambuco nós temos a semana, né? A Semana Estadual da Adoção. Então, esse momento, né, esse evento que foi criado pelo GEAD Recife, né, é um convite mesmo, né, à sociedade, a todos nós, né, de podermos ir às ruas, né, falarmos e fazer, né, que possamos ser ouvidos, né, que a adoção verdadeiramente, a gente pensa assim, né? Eu observo às vezes, Charles, algumas poucas famílias, mas ainda
que são muito melindrosas, né? Pois eu falo mesmo, tenho muito amor de falar de adoção. A gente não pode, a gente tem que, né, escancarar para o mundo, mostrar sim, para que derrube essas barreiras, gente, esses pensamentos que as pessoas têm, ainda insistem em ter, né, de preconceito, de mitos que existem na adoção. Então, vamos para as ruas, né, celebrar isso, não é isso, Charles? E Estaremos lá junto, chamando vamos. todo mundo. E, ó, se tiver em São Paulo, a caminhada de São Paulo vai ser no MASP. No Rio vai ter na Praia de Copacabana. A colega disse que mora 3 horas, fica distante, né? Então, acompanha as redes sociais aí, que algumas vão fazer transmissão, né? Mas é um período de sensibilizar. A gente tem que sempre lembrar que o objetivo da caminhada é uma sensibilização da sociedade para a adoção. Muita gente desconhece. Vocês que entram no projeto adotivo e os filhos, quando chegarem, vocês vão chegar num mundo, é um outro universo. Um mundo diferente. E a tribo de vocês é essa, assim, o grupo de vocês, a comunidade é a família adotiva. Óbvio que aos poucos a gente vai compartilhando, né? E a gente quer que cada vez mais a sociedade seja adotiva, acolhedora, né? E a caminhada é isso, gente. Vamos lá, todo mundo junto. Já de Recife vai estar à frente, mas a Pega também, que são os outros grupos, vão estar juntos. E a gente precisa ver o Moreno lá. Quem é de Morena aí? Não é possível. Não tem um morenense, um moreano. Como é? Quem nasce moreno é como? Morenense. O moreano foi esquisito, né? Mistura de moreno, que nasce moreno com coreano, sei lá. Nem sei que mistura peça que tu fizeste aí, Charles. Mas que estejamos todos, né? De qualquer cidade que seja, que estejamos juntos e apegados e misturados. A gente vai se ver próxima vez amanhã, espero ver alguns de vocês, né? Mas a próxima reunião nossa, gente, é no dia 4 de junho. E aí eu já começo a fazer o convite. É o aniversário do grupo, exatamente na data, cai na data, né? 4 de junho, que é o segundo ano do Recomeçar. E aí teremos a Suzana Schettini e o Luiz Schettini, que virão aqui. A reunião será presencial, né? Será a nossa primeira reunião presencial. Vai ter bolinho para cantar parabéns, simbolicamente. Oxe, eu acho que eu vou também, viu? Oxe, não vou dar palestra, mas eu vou prestigiar. mas venha-se embora. Se você não viu, eu vou puxar suas orelhas. E aí, todos estão convidados, né? A gente vai postando nas redes sociais, mas já vou deixando aqui o convite para vocês, até porque também celebraremos a semana, a primeira vez, né? A Semana Municipal da Adoção, que foi uma grande conquista que tivemos aqui em nossa cidade. Tá joia? Posso pedir para vocês abrirem a câmera para tirarmos a nossa foto final? Vai ser a primeira reunião presencial do Recomeçar, RN? Será? 2 anos depois, ó, vai nascer um grupo presencial. Exatamente. E aí eu espero todos e todas. Vai ser um momento bem bonito, com certeza. Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lindos e maravilhosas. Vamos ajeitar. Maravilhosos. Vou dar 1.1, Para 2. salvar no álbum do filho, ó. Printa aí a foto e Né? posta para quando ele chegar, ó. Eu estava anos esperando você. Exatamente. Vamos lá, deixa eu ver. Eu tirei um aqui, mas deixa eu ver se ficou. Pronto, agora vai. 1, 2, 3 e. Acho que foi. Deixa eu colar aqui para eu ver bonitinho. Foi sim, gente, foi. Gente, um cheiro, Charles, cheiro para tu. Amanhã eu te dou o cheiro pessoalmente, que é melhor do que um cheiro virtual. Vamos caminhar. E vamos embora para a caminhada. Tudo de bom para vocês. Beijo, beijo, paz e bem para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Bem. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.